O Lucas de Souza também continua com a gente por aqui, vai dar os pitacos dele aqui também na nossa transmissão. Mas você tem a escalação aí, não tem, Temos escalação. Legal. Vamos começar então. Vamos escalar com o hino do Ituano. Primeiro, a equipe do Ituano. Vamos lá, o Galo de Itu vem com Jefferson Paulino, camisa de número 12 no gol. Na lateral direita, Raí Ramos. Lucas Dias e Bernardo são os zagueiros e na esquerda vem Roberto com a camisa meia dúzia. O meio de campo tem o capitão Rafael Pereira, juntamente com Kaique e Lucas Siqueira. Na frente temos Ailon, autor dos 2 gols na partida contra o Londrina. Gabriel Barros veste a número 11 e Léo Ceará é o camisa número 7. Esse é o time do Ituano para a partida de logo mais, Claudinei. Legal, este é o Galo de Itu. Pessoal ligado com a gente aqui também em toda a cidade do Itu, curtindo a transmissão dos canais de futebol interior. Vamos conferir agora a equipe do Vascão da Colina, o Vasco da Gama, que já poderia ter garantido a vaga, mas está brigando há muito tempo para ficar fora da Série A. Diz aí o Vascão como é que vem, Edu. Vamos ver, o Vasco da Gama vem com o Thiago Rodrigues vestindo a camisa número 1. Na lateral direita, Léo Matos veste a número 3. Danilo Bosa e Anderson Conceição fazem a dupla de zaga. Na esquerda vai jogar o garoto Luiz Henrique com a camisa 88. E Yuri Lara e Andrei Santos são a dupla de volantes. Figueiredo, Nenê, Gabriel Peck compondo o meio campo e na frente, Raniel de volta de 2 jogos de suspensão pela partida contra o Sport Recife. Hoje volta a fardar a 9 do Vascão, Claudinei Corsi, esse é o time de Jorginho. Legal, nós temos aí quem é que apita a partida, a rapaziada do VAR, tem aí com você, Edu? Tenho aqui o trio de arbitragem, Wilton Pereira Sampaio, o goiano, vai ser o árbitro da partida, auxiliando o Wilton, temos Bruno Bosquilha do Paraná e também Kleber Lúcio Gil, catarinense. O árbitro do VAR é Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. Tá e o quarto árbitro, Hilbert Esteban da Silva, Claudinei. Tá aí, tá quase tudo pronto. A gente vai estar acompanhando aqui também Par e Passo, CRB e Bahia, Cruzeiro e CSA, Operário e Novo Horizontino, Vila Nova e Sport Recife. Deixa eu ver aqui o nosso Lucas de Souza, que está já filmando a gente aqui para colocar nas suas redes sociais. Ô Lucas, dá um pitaco aí. Da Vasco ou da Ituano, Lucas? Claudinei Corsi, muito boa noite a você que se liga aqui nos canais Futebol Interior, jornada dupla, agora é final. Tempo de decisão, hora de definição e é o seguinte, pelo incentivo da torcida e pelo momento também que é melhor, Claudinei Corsi e o Dudu Tolentino que estreia hoje, boa sorte pra você, viu, Dudu? Da Ituano, meu placar 2-0 pro Galo de Itu. Tá muito bem, tá aí então a opinião do nosso Lucas de Souza. Já já a bola vai rolar aqui. Quem vai dar o recado é ele, Eduardo Tolentino, nos canais Futebol Interior, lotado o Novelli Júnior lá em Itu, e a bola mar vai rolar. Preto, hein, um mar vermelho e preto, exatamente, a torcida do Vasco tá em uma das cabeceiras. Vamos então com a bola que vai rolar com ele, fazendo a sua estreia aqui nos canais Futebol Interior. Quem é ele, Felipe? Eduardo Tolentino. Muito bem, autoriza, portanto, o Wilton Pereira Sampaio, a saída do Vasco da Gama, tá valendo. Tratada como a grande final da Série B 2022. A Super Série B, vamos conhecer ao final desta partida quem é que vai disputar a Série A do Brasileirão no ano que vem. Já tem falta, a partida começa paralisada, o árbitro Wilton Pereira Sampaio já dando recado pro Figueiredo. Não tem nada de falta não, vamos jogar bola. Fica na bronca ali o professor goiano Wilton Pereira Sampaio. O Figueiredo ficou também ali na dele, mas vambora. Tem partida, bola rolando, bola do Ituano com ela e o Bernardo. Camisa de número 4, zagueiro do Galo de Itu. A torcida vai empurrando. É jogo decisivo na Série B. Você acompanha aqui na rádio Futebol Interior. Começou. Bola Raí Ramos. Lançamento pro campo de ataque, vai disputa de cabeça. Briga por ela, Luiz Henrique toca por último na bola, o lateral do Vasco. É lateral pro Ituano pela ponta direita do campo de ataque. Vamos finalizando agora o primeiro minuto. Lateral pro Galo de Itu. A torcida tensa, nervosa. Tivemos, infelizmente, episódios de briga entre torcidas do lado de fora do Novelli. Torcemos para que nada disso se repita e a festa seja só no futebol. Vem descendo o Léo Ceará. O cruzamento saiu fraco, a bola mascada sai agora, afasta a zaga do Vasco. É lateral, a torcida do Ituano aplaude. Clima de final, Claudinei. Tá saindo fogo da arquibancada. É uma festa linda do Ituano. É verdade, a bola já está rolando para CRB e Bahia. Ituano e Vasco da Gama com a gente aqui. Ainda não começaram o Operário e Novo Horizontino e também o Cruzeiro contra o CSA, né? É aquele jogo de nervos para ver quem é que começa um pouquinho depois.
e também bola rolando para Vila Nova e Sport de Recife, Edu. Muito bem, muito bem. O Wilton Pereira Sampaio já pegando agora aqui a falta a favor da equipe do Ituano. Vamos nos aproximando dos primeiros 2 minutos de jogo entre Ituano e Vasco no estádio Novelli Júnior. Você acompanha na Rádio Futebol Interior. Quem é que vai subir para a Série A? Valendo a vaga na primeira divisão do futebol brasileiro. Já cobrada a falta pelo Léo Matos, buscando o Figueiredo pela ponta direita do campo de ataque. Disputa de cabeça. Figueiredo ganha, espalma pro meio da área. Disputa de bola. Raniel bateu o pé. Espalma, aponta pra sempre o centro da área. Tá marcado o pênalti. Penalidade máxima e tá expulso o jogador do Ituano. Logo aos 2 minutos tá marcada a penalidade máxima. Wilton Pereira Sampaio apontou pra marca da Cal. Claudinei Corsi, o Vasco 1 a mais em campo. É verdade, né? Começa mal o jogo pra equipe do Ituano e não tinha jeito, né? Futebol Ficou interior. muito na cara ali a jogada da equipe do Vasco da Gama e o zagueiro da equipe do Ituano. O jogador do Vasco trombou com o goleiro, com o Jefferson Paulino, e aí não teve jeito, né? A bola ia pro gol de qualquer maneira, e o jogador meteu o bração na bola, e, obviamente, o último homem em cima da linha tinha que ser expulso. Começa mal pro Ituano o jogo. Vamos ver, quem sabe Jefferson Paulino pega, hein, o Lucas de Souza? O Dudu, só o destaque aqui que quem foi expulso foi o Bernardo, né? Bernardo Chapo, na verdade camisa número 3, perdão, Lucas Dias. Lucas Dias meteu o braço na bola e não é handball, muito menos vôlei. Na primeira pontada do Vasco com o Gabriel Peck, tá apontada a marca da Cal. Chance do primeiro gol do jogo aí, Dudu. Muito bem, expulso, portanto, o zagueiro camisa de número 3, Lucas Dias, meteu a mão na bola. O Vasco teve a oportunidade de marcar com o Gabriel Peck. E como não é voleibol, estamos falando de futebol, tá apontado para a marca da Cal. É pênalti pro Vasco da Gama. Vai ter a oportunidade de abrir o marcador logo aos 2 minutos do primeiro tempo. Um balde de água fria na torcida do Ituano. O rubro-negro de Itu, que vive a expectativa de disputar pela primeira vez a Série A do Brasileirão, agora teve um pênalti contra, vai ser complicado demais, vai ser complicado reverter, mas ainda tem a esperança do goleiro Jefferson Paulino com a camisa de número 12 de tentar salvar esse penal. Vamos conversando ali com o goleiro do Vasco, Claudinei. É o seguinte, né, e o Jefferson Paulino, que até hoje ele mantém no Facebook dele uma foto lá com a camisa do Guarani, né, Lucas? Passou aqui pelo Guarani, né, há poucos anos atrás. Muito, né? Ele teve uma ótima passagem aqui pelo Guarani. Realmente quando saiu deixou certa saudade, né? Até porque agora com o Kozlinski parece que o Guarani se acertou com o goleiro, mas até a vinda do Kozlinski a galera sentia muita falta do Jefferson Paulino, que pode pegar esse pênalti aí, viu, Dudu? Muito bem, tá se preparando já o Nenê para partir pra bola. Vai conversando ali com ele o Wilton Pereira Sampaio, camisa de número 10, Nenê, 40 anos de idade. Vai pra bola o capitão do Vasco da Gama, autorizado, camisa de número 10. Vai conversando ali com o zagueirão Jefferson Paulino, Wilton Pereira Sampaio. Temos 5 minutos jogados. Vai aguardando ali o Nenê. Agora sim, tá autorizado, camisa de número 10. Vai pra bola, Nenê, o canhotinho. Torcida do Vasco na expectativa, vem Nenê pra bola! Gol! É do Vasco! Bola para um lado, goleiro para o outro, logo aos 5 minutos, Nenê converte o penal. Vasco na frente, com um jogador a mais, agora complicou para o rubro-negro de Itu, Claudinei Corsi. É verdade, o pênalti muito bem cobrado, né, pelo Nenê, categoria, né, Nenê é o vovô do time, mas é o grande nome dessa equipe do Vasco da Gama, né? Torcedor carioca vibrando, ele bateu quase que no meio do gol e o Jefferson Paulino tentou adivinhar o lado e ficou fora, não saiu nem na foto. 1-0 para o Vasco com 5 minutos de jogo e o Ituano com um jogador a menos. Tá complicada a vida do Galo de Itu, mas tem muita bola para rolar ainda. Oi, Edu. Muito bem, portanto, nesse momento, 1 para o Vasco, 0 para o Ituano, um balde de água fria nos 14 mil torcedores presentes no Novelli Júnior, que vivem a expectativa
de ver o time disputar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável. Jogue com moderação. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Edu, Diga lá, Claudinei. a bola já está rolando para Operário Novo Horizontino e também para Cruzeiro e CSA. Com os resultados de momento, Cruzeiro e Grêmio já com vagas garantidas estão garantindo vaga. O Bahia com 60 pontos e o Vasco da Gama com 60 pontos. Lá na parte de baixo da tabela estariam caindo no momento Novo Horizontino, que está disputando com o CSA. Novo Horizontino 42 pontos, CSA 43. E já tomaram o rumo da Série C, Operário, Brusque e Náutico. Essa situação de momento na Série B, Edu. Muito bem, portanto, Claudinei Corsi, vamos acompanhando as atualizações da Série B do Campeonato Brasileiro. Já foi dada a saída de bola do Ituano, agora complicou, 1-0 pro Vasco no placar, um jogador a menos, vai tentar o milagre de Itu. O rubro-negro agora complicou, mas não vai se render. Vai agora tocando passes na linha de defesa, o Ituano, aí o camisa de número 4, Bernardo. Abrindo o jogo pela ponta direita com Raí Ramos. Recebe Kaique. Aí o camisa de número 8, o Vasco sobe a marcação, vai tentar pressionar a saída de bola. No meio de 4 jogadores recebe Léo Ceará. Na sequência ela vai sobrando com Raí Ramos. Vai trocando passes no campo de defesa. O time do Ituano recebe Rafael Pereira. Começou a partida de volante. O capitão Rafael Pereira agora recuou para jogar na posição do zagueiro expulso Lucas Dias. Portanto, agora temos o Jefferson Paulino, Raí Ramos, o Rafael Pereira, Bernardo e Roberto. Léo Ceará, Kaique, Lucas Siqueira, Ailon e Gabriel Barros. Essa é a escalação nesse momento do Ituano com 10 jogadores. Temos aí a falta marcada a favor do Ituano no campo de ataque ali pela ponta esquerda. Wilton Pereira Sampaio vai conversando, controlando a partida. Diga, Lucas de Souza. Só falar aqui do sorteio, né? Hoje um jogo tão importante como esse, né? Parceria com a Bazar do Boleiro. No detalhe aqui, Felipe Marques, ó. Essa bela camisa do Vasco da Gama que você pode levar para casa via sorteio. Para participar, posso bolar aqui um regulamento aqui, Claudinei Corsi? Vai, Lucas. Então, vamos lá. Para participar, você no Facebook ou no YouTube, vou estar acompanhando nas redes sociais, coloca a hashtag aqui, hashtag Futebol Interior, nos comentários. Quem colocar a hashtag Futebol Interior, tanto no Facebook como no YouTube, vai estar concorrendo a essa linda camisa do Vasco aqui. Ao final da jornada a gente sorteia, tá bom? Hashtag Futebol Interior, tanto no YouTube como no Facebook, para ganhar essa belíssima camisa do Vasco da Gama, Dudu. Muito bem, Luquinhas. Quem é que é maluco de perder? Quero ver explodir. Hashtag Futebol Interior aí nas redes sociais. Não fique de fora, participe e concorra. A camisa do Lucas de Souza, a camisa do Vascão, que nesse momento vai batendo o Ituano pelo placar de 1-0. Gol marcado pelo Nenê aos 5 minutos de pênalti. O pênalti na dividida do Raniel com o goleiro. A bola sobrou pro Peck. O Peck bateu. E o Lucas Dias botou a mão na bola, portanto, 1-0 Vasco nesse momento. Olha a chegada do Ituano, levanta a bola no meio da área. Quem é que pega a sobra? Ailon fica com ela, tenta o chapéu, melhor pro time do Vasco. Olha a saída agora, o time do Vasco da Gama vai ensaiando contra-ataque, melhor pro zagueirão. Vai paralisando a partida. Wilton Pereira Sampaio tem falta em cima do Raniel, ficou sentindo ali o camisa 9 do Vascão. Chegamos nesse momento aos 10 minutos do primeiro tempo. Claudinei Corsi, sua avaliação desse início de partida. Na verdade, a gente esperava até um jogo um pouco mais disputado no início da partida, né? Mas acontece que o Ituano acabou cometendo a penalidade máxima, uma falha da sua zaga, uma trombada com o goleiro. O zagueiro da equipe do Ituano não tinha o que fazer, meteu a mão na bola, pênalti. E isso aí, vamos ver, não deu para saber ainda se o Ituano está sentindo o gol. Vai o Ituano. Vem o Ituano descendo agora pela ponta, pela intermediária de ataque, dá uma bica na bola ali o Figueiredo. Ganha um lateral, o time do Ituano pela lateral direita. Vai tentar pressionar o Vasco agora, o time do Ituano tentando, buscando o gol de empate. O jogo vai ficando tenso, nervoso. Logo aos 5 minutos o Vasco abriu o placar. Com a bola Gabriel Barros. Aí o camisa de número 11 recolhe mais atrás o passe com o Kaique. Recebe o camisa de número 8. Vai recomeçar agora, recebe no grande círculo o zagueiro Bernardo. Abrindo pela esquerda com o Roberto. Aí o camisa de número 6, lateral, cabelo platinado. Buscando agora o camisa 11, Gabriel Barros. Na marcação dele ali pesada. Do camisa de número 3, Léo Matos. Olha o passe enviado pro Roberto. Invade a grande área, tem espaço para cruzar. Vai tentar
tentar o levantamento pro meio da área, ela atravessa a área do Vasco. E na sequência corta a defesa, mas ela volta pro Ituano, ainda no campo de ataque do Rai Ramos. Aí o lateral direito do Ituano vai tentar o levantamento pro meio da área, bola corta, afasta a zaga do Vasco e sai para escanteio. Tem gol na Série A, hein, Claudinei? Tem gol aí, o Lucas de Souza, tá acompanhando aí também? Acompanhando aqui os resultados da Série A, tem gol do Cuiabá. Aos 13 minutos da primeira etapa, o Dourado sai na frente com Jonathan Cafu. Cuiabá 1, Palmeiras 0. Muito bem, Jonathan Cafu abrindo o placar pro Cuiabá na primeira divisão. Olha, autorizado o escanteio do Ituano, levantamento pro meio da área, afastou o Figueiredo na sequência, Gabriel Barros, pega na bola, desviada pra fora. Na marca dos 12 minutos do primeiro tempo, tentativa do Gabriel Barros. A bola foi desviada, por pouco não matou o goleiro Thiago Rodrigues e se manda pela linha de fundo, Claudinei Corsi. É uma jogada perigosa, né? E a bola não tinha a direção do gol. Mas aí pegou no jogador do Vasco, acabou complicando. Vem o Vasco para o escanteio, o Vasco vence 1-0. 1-0 para o Vasco, portanto, nesse momento. Vai conversando ali, vai tentando esfriar os nervos da partida. O Wilton Pereira Sampaio vai conversando ali com o Yuri Lara. Tá sangrando o volante do Vasco da Gama, por isso não pode permanecer em campo. Ele tenta argumentar ali, mas não tem argumento que possa te manter em campo, garoto. Tá sangrando, tem que sair, tem que estancar o sangramento. Já está sendo atendido ali o camisa de número 5 do Vascão. Autorizada, a bola sobrando, Gabriel Barros, pé direito na bola, ele explode no André Santos e vai se mandar pela linha lateral, evita a saída. O Léo Matos, 13 minutos do primeiro tempo, vem lançamento pro campo de ataque, vem chegando agora o time do Vasco, Nenê, aí o camisa de número 10, autor do primeiro gol da partida, vem totalzinho pro meio, tentando, achando o Gabriel Peck, a marcação dele o Rai Ramos, aí segue com o Vasco, a posse de bola, Nenê, na marcação dele o Léo Ceará, se livra bem, olha o totalzinho buscando o Gabriel Peck pela ponta esquerda do campo de ataque, melhor para a marcação do Kaique, fica com a bola agora o time do Ituano, o Vasco sobe a marcação, tenta pressionar, é obrigado a mandar o chutão o time do Ituano. Fica com a bola agora a Ailon, vem buscar aqui no campo de defesa, o time do Ituano vai tentando a saída de bola, fica complicado com um jogador a menos. Agora sim, consegue a abertura pela ponta esquerda, invadindo agora o campo de ataque, o lateral Roberto. Recebe Gabriel Barros, aí o camisa de número 11, bem agora achando o Roberto, se mandou pela linha de fundo, o Roberto no meio de 3, prefere recuar, recomeça a partida com Lucas Siqueira, aí o camisa de número 10, achando o Kaique, vem lançamento buscando a ponta esquerda, ficou longa demais, saiu, 14 minutos do primeiro tempo, futebol interior, aqui nós torcemos por você. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovos Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Muito bem, torcedor, você acompanha na Rádio Futebol Interior, a final da Série B. Quem ganhar essa partida estará classificado para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Olha a batida do Rai Ramos, saiu mascada, Lucas de Souza. Só para falar aqui que o Luiz P. Carvalho manda aqui a hashtag Futebol Interior aqui nos comentários no Facebook. Galera, participe, tem sorteio, tem camisa do Vasco da Gama, patrocínio do Bazar do Boleiro, nosso mais novo projeto aqui, parceiro dos canais Futebol Interior. Bota aí, hashtag Futebol Interior nos comentários do Facebook, também do YouTube, para concorrer a essa linda camisa do Vasco da Gama ao final da nossa jornada, Dudu. Não perca, não perca, não perca. Confira, participe do sorteio da camisa do Vasco, hashtag Futebol Interior nas redes sociais. Concorra a camisa do Vasco da Gama do Lucas de Souza. Quem perder é maluco. Tá autorizado o lateral cobrado pelo time do Ituano. Disputa de cabeça do Ailo ali com o Andrei. Na sequência de bola fica com Anderson Conceição. Capitão do Vascão manda a bica pra frente. Vai tentar ligar atrás dele o Nenê. Na sequência disputando com Rafael Pereira. Levantamento pro meio da área. Não tinha ninguém pra conferir. Olha a sobra de bola. O Figueiredo disputa com o Roberto. Caiu, pediu falta. Jogo tá paralisado. E tá marcada a falta a favor do Vasco. Falta do Roberto em cima do Figueiredo. Pegou só no Figueiredo ali, hein, Claudinei? É verdade, né? E por pouco não pega no Quero-Quero, que também estava ali por perto. A família de Quero-Quero saiu rapidinho da frente ali do jogador do Ituano, hein? Falta para o Vascão e falta que leva perigo, hein, para o Vasco, que vence por 1-0. Falta perigosíssima na marca dos 16 minutos do primeiro tempo. Vai se preparando para pegar na bola ali o Figueiredo, ele mesmo que sofreu a falta. Tem também o Nenê, que é bom batedor.
Como essa aí tá mais perto, eu acho que vai o Ô, Nenê, né, Edu, Claudinei? você gosta do estilo do Figueiredo ali? Com a fitinha, aquele cabelão ali cacheado? Você gosta? Eu sou mais o cabelinho curtinho, igual o nosso aqui, Claudinei. Tá bom. Você aprova ou não? Ok, você ou o Figueiredo? O cabelo do Figueiredo. Aprovo. Aprova? Tá aprovado, portanto, então, a cabeleira do Lucas Figueiredo, garoto do Vasco da Gama, camisa de número 15. A autoriza é o Wilton Pereira Sampaio, partiu o Nenê pra bola, pé canhoto, espalma Jefferson Paulino! Na batida do Nenê de perna canhota, tentou surpreender o Jefferson, que espalmou diretamente pra linha de fundo, Claudinei, escanteio. É, uma defesa importante do Jefferson Paulino, né? Agora ele foi muito bem, escanteio pro Vasco. Vem o Vascão da Colina vencendo 1-0. Tá na bola, portanto, camisa 10, Nenê, vai jogar a bola na área do Ituano. É jogo tenso, jogo decidido, valendo vaga na primeira divisão. Olha a cobrança do Nenê, bola pro meio da área. Quem é que sobe de cabeça pra fora? Na testada pra baixo do Anderson Conceição, levou muito perigo. Por pouco não abriu o placar, não foi o Anderson Conceição, não. Por pouco não amplia o placar agora o Vasco da Gama. Já tem saída de bola, vai descendo pro campo de defesa ali o Ituano. Recebe o camisa de número 4, o Bernardo. Esse é Kaique. Aí o camisa de número 8 do Ituano vai descendo. O time do Vasco da Gama vai incomodando ali a saída de bola. Tem um jogador a menos, por isso vai ficar muito mais complicado pro Galo de Itu. Mas o Galo não se rende. Vem Roberto, tentativa de lançamento. A bola é boa para Lucas Siqueira pela ponta esquerda do campo de ataque. Armou o cruzamento pro meio da área. Ela passa por todo mundo e completa pra linha de fundo. Danilo Bosa. Escanteio pro Ituano. Vem bola na área do Vasco, Claudinei. É, bola na área do Vasco agora. Se o Vasco vai lá pra frente e tenta alguma coisa, o Ituano já responde e vem pra cima. Escanteio pro Vasco que vence 1-0 pro Ituano. Vasco vence 1-0. Autorizado então, Rai Ramos vem pra bola. Levantamento pro meio da área. Afasta Anderson Conceição. E a bola volta, vai sair pela linha de fundo, lateral pra ele mesmo bater. Já se prepara Rai Ramos. O olhar do torcedor do Ituano tenso. Tá nervoso. Pode estar vendo a chance de disputar pela primeira vez a Série A do Campeonato Brasileiro, escorrer pelas mãos. Bola pro meio da área, afasta de novo Anderson Conceição. Na sequência, disputa de bola, afasta Raniel, lateral para o Ituano. Ituano ainda no campo de ataque, na marca dos 18 minutos e meio. Segue Claudinei Cossi. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Yutaka Shimozono, lá do Shimozono Mega Sorte Loterias, acompanhando aqui com a gente esta jornada esportiva. E ele deve estar torcendo pro Ituano, né? E tá participando do sorteio aqui, viu, Claudinei? Botou a hashtag botou, futebol interior. Botou. O Taka Shimozono, então, participando também aqui do sorteio da camisa do Vascão da Colina. Mostra a camisa aí, o Felipe Marques. Tá aí, ó, a camisa do Vasco. É um oferecimento do Bazar Futebol do interior. Boleiro. Muito bem, quero ver quem é maluco de perder, né? Não vai ficar de fora do sorteio, tá concorrendo quem colocar a hashtag Futebol Interior, a camisa do Vasco da Gama, a camisa do Luquinhas. Olha o levantamento pro meio da área do Vasco, não tinha ninguém, fica com ela tranquilamente o goleiro mascarado, Thiago Rodrigues. Tá jogando de máscara, não tô chamando ele de mascarado, né, Luquinhas? É, o Batman lá, o Thiago Rodrigues. Inclusive, é uma relação de amor e ódio com esse goleiro do Vasco aí, né, Dudu? Começou bem, né? Começou muito bem o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro, assim como o time do Vasco da Gama deu uma caída brutal no segundo turno e, pelo contrário, aconteceu com o Ituano. Peraí que já vinha o Ituano descendo pela ponta esquerda do campo de ataque no Ailon, larga a bola no meio campo, ficou longa pro Kaique, na sequência vai brigar por ela, olha o Nenê, chega antes do Rai Ramos, saiu, vai tentar o passe em profundidade, buscando o Gabriel Peck no meio de dois jogadores, derrubado, ele briga pela bola, na linha na jogada, vai pegar ali a posse de bola lateral a favor do Ituano, marcado na marca dos 20 minutos do primeiro tempo. Como eu dizia, o Ituano, que terminou em 16º primeiro turno, foi campeão do retorno e por isso disputa o acesso. E o Vasco, pelo contrário, fez um ótimo primeiro turno e o segundo nem tanto, né, Claudinei? É verdade, né? A gente diz que é um acesso culposo, né? Quando a gente fala do Vasco da Gama, é um acesso que parece que o Vasco não quer subir, né? Imagine a SAF que está investindo no Vasco, se de repente o Vasco fica na Série B do Campeonato Brasileiro. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Cesarina Jean Francisco, tá com a gente aqui também, curtindo a nossa jornada esportiva, e o Luiz Carvalho, Aparecido Carvalho, que já está participando do sorteio da camisa do Vasco, disse que vai ser 3-1 pro Vascão da Colina. Tá aí, portanto, a galera palpitando, não deixe de participar do sorteio, hashtag Futebol Interior. Vai saindo agora com a bola o time do Vasco da Gama, Anderson Conceição, aí o capitão camisa de número 4, Futebol Interior. Aqui a gente veste a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida.
Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Tem gol, Edu. Tem gol, Claudinei Corsi nos informe. É gol do Novo Horizontino. Agora Novo Horizontino 1, Operário 0. Portanto, o Novo Horizontino vai se salvando, empurrando o CSA. Como é que tá a tabela da Série B, Claudinei Corsi? Já estou abrindo aqui, Edu. Tabela da Série B, vamos nos atualizando. Quem é que tá subindo, quem é que tá caindo. Novo Horizontino vai vencendo a partida contra o Operário nesse momento. E aí, Edu, Claudinei? É o seguinte, Cruzeiro e Grêmio já garantidos, né? O Cruzeiro 76 pontos, o Grêmio com 65, o Vasco tá na briga, tá abocanhando a terceira vaga com 62 pontos e o Bahia com a quarta vaga, 60 pontos. Lá na parte de baixo da tabela, continua o CSA, o primeiro fora da zona de rebaixamento, o CSA que tem 43 pontos e o Novo Horizontino tem 42. Continua... não, já mudou aqui, né? Só um momento que vem o Vasco descendo pro campo de ataque. Figueiredo, Nenê de letra completa, Claudinei. É o Novo Horizontino que agora vai a 44, empurra o CSA para 17º, então tá caindo o CSA no momento. CSA, portanto, neste momento com os resultados que agora estão acontecendo, está sendo rebaixado para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. O Novo Horizontino, portanto, se salvando. Tá aí agora a lateral a favor do Vasco da Gama pela ponta direita do campo de ataque. Fica com a bola o Figueiredo, tem espaço, vai tentar o drible pra cima do Rafael Pereira. Chega cortando o lateral Ray Ramos. Bola pela linha de fundo, bola a favor do Vasco da Gama. O jogo tá complicado para o Galo de Itu. Vasco vai ganhando. Futebol interior, aqui a gente veste a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Olha o cruzamento pro meio da área do Vasco na sequência. Figueiredo de primeira, afasta, completa a zaga do Ituano. Fica com a sobra agora Yuri Lara, vai recomeçar a partida inteira com o Thiago Rodrigues. 23 minutos e meio jogado, segue 1-0 pro Vasco da Gama no Novelli Júnior. Gol marcado pelo Nenê na marca dos 5 minutos, marcado de pênalti. Após a expulsão do zagueiro Lucas Dias, o Ituano jogando com a menos desde os 2 minutos de partida. Vai descendo agora o time do Vasco, trocando passes tranquilamente. Cheio de quero-quero no campo, hein, Claudinei? Só quero-quero pra lá e pra cá, hein? Ah, tem quero-quero pra todo lado. E tudo bravo, viu, Edu? E tudo bravo. Já te informo. Deve ter gol aqui na jornada, eu já te aviso, hein? Olha a roubada de bola do Kaique, acionando o Ailon. Vai pra cima da marcação. Na sequência, o árbitro manda seguir. Os jogadores do Ituano pedem falta mais completa agora pro dar uma bicuda pra frente o zagueirão do Vasco da Gama. Faltou malandragem, né, pro jogador de Ituano. Se ele cai ali, o árbitro dá a falta, né? Portanto, faltou malandragem para o Ailon. Nesse momento está informando o gol de Johnny Douglas. Está 1-0 para o Novo Horizontino lá em Ponta Grossa. No Germano Krieger, o Novo Horizontino vai carimbando o rebaixamento do CSA. Vai se tornando aí o quarto rebaixado desta Série B. Yuri Lara invadindo agora o campo de ataque. Vai trocando passes com tranquilidade. O time do Vasco da Gama não tem pressa, está ganhando. O resultado é bom para que o Ituano conquiste o acesso. Vai precisar de mais 2 gols. Isso tudo interior, com um jogador a menos. Futebol interior, aqui a gente torce por você. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Tem bolinha na tela, tem gol, tem gol, tem gol. Gol do CSA, Claudinei Corsi. É isso aí, gol do CSA, 1-0. Lourenço marcou para o CSA e agora volta ao esquema, né? O CSA volta para 15º agora, colocando o Tombense entre ele e o Novo Horizontino. O Novo Horizontino volta para a 17ª colocação, portanto, no momento já desceram o Náutico, Operário e Brusque e está descendo o Novo Horizontino. Estão se classificando para a Série A, Cruzeiro e Grêmio com vaga garantida, Vasco e Bahia também estão ficando com as outras 2 vagas. Muito bem, é a dança da tabela, você acompanha gol só aqui com Claudinei Corsi, tem mais gol na noite de domingo. É, gol do Bahia, 1 para o Bahia, 0 para o CRB. Ó, o Bahia aí se confirmando entre os 4 que sobem para a Série A. Portanto, neste momento, Bahia, Vasco da Gama, Grêmio e Cruzeiro que já subiram serão os 4
classificados para a Série A. Se E tudo os terminar 4 dessa maneira. rebaixados, por enquanto, Novo Horizontino, Brusque, Operário e Náutico. Muito bem, com o gol do CSA marcado pelo Lourenço lá no Mineirão, para cima do campeão Cruzeiro. Fala Vai Zezé, rebaixando. né? Fala Zezé. Lembra do Fala Zezé, Dudu? Muito bem, o CSA Fala, é o Zezé. carrasco do Cruzeiro mesmo, né? Mas olha só a jogada chegando. Roberto na linha de fundo, vem o lateral esquerdo, levantamento para o meio da área. Subida de cabeça, espalma, Thiago Rodrigues! Sensacional a defesa do goleirão do Vasco. E na sequência vem contra-ataque do time do Vasco da Gama. Tentou botar o Nenê para correr, mas o Nenê correndo não dá certo. O Claudinei Corsi. Sensacional a defesa do goleiro do Thiago do Vasco da Gama, hein? É defesa de Copa do Mundo, hein? Cabeçada certeira, de cima para baixo, ele foi em cima da linha buscar e salvou o gol que seria o gol do Ituano. Segue Vasco 1, Ituano 0, 27 minutos agora do primeiro tempo. Muito bem, então Claudinei Corsi fez um milagre agora. O Thiago Rodrigues na cabeçada do Ailon, por pouco o Ituano não empatou a partida. Futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. 1 a 0 para o Vasco da Gama nesse momento, 27 minutos e meio. Tá aparecendo a imagem na tela, os jogadores do Ituano desacreditados. A cabeçada do Ailon, por muito pouco não empatou a partida. Operou um milagre o Thiago Rodrigues, o Batman. Tá saindo já o time do Vasco da Gama. Não tem pressa, o Ituano sobe a marcação, vai tentar incomodar a saída de bola. O Ituano precisa da vitória, nem um empate basta pro Galo de Itu. Mais de 14 mil torcedores presentes no Novelli Júnior acompanhando essa final da Série B, se assim posso chamar. O jogo que vale o acesso para o vencedor. Vai trocando passes agora o time do Ituano. Roberto tenta o passe, corta bem Figueiredo, bloqueando o passe do Roberto, lateral para o Ituano no campo de defesa. Já se prepara para cobrar ali o próprio Roberto. Vai tentar o passe para o Ailon, chega melhor a defesa do Vasco da Gama para cortar. Figueiredo na marcação dele, forte ali o Lucas Siqueira. Fica com ela Roberto, vai tentar o lançamento buscando a ponta ali para o Gabriel Barros. Melhor para o time do Vasco. Aí o camisa de número 3, Léo Matos brigando pela bola, dá bicuda nela. E aí ele acertou o Nenê, hein, Claudinei? É verdade, Edu, e interessante, né? Eu até pensei que o Ituano pudesse sentir mais o gol logo no comecinho do jogo e o Vasco iria mais para cima, mas não, o Ituano deu uma boa equilibrada na partida, tá chegando, como foi com aquele lance agora há pouco, que aconteceu um milagre na defesa do goleiro do Vasco. Agora o Nenê fica caído ali, o jogador do Ituano também fica caído, mas eu esperava que o Ituano fosse sentir mais, não sentiu tanto não. Tá no jogo o Ituano, e pode a qualquer momento aí até chegar o gol de empate, né? É lógico que o Vasco é uma equipe perigosa, a camisa pesa nesse momento, querendo ou não, né? Você tem uma camisa muito forte como é a camisa do Vasco. A do Ituano é forte também, mas o Vasco é uma tradição, né? Então isso pode pesar, mas o Ituano já igualou um pouco a partida nesses 29 minutos que a gente está vivendo agora. Muito bem, vamos nos aproximando dos primeiros 30 minutos do primeiro tempo. Vai argumentando ali o Nenê, os jogadores do Vasco conversando. Wilton Pereira Sampaio aguarda para autorizar Dudu, o retorno da partida. Lucas de Souza. sabe quem tá mandando a mensagem pra você no Facebook? Quem tá mandando? Eu sei, Quem que é, Claudinei Corsi? William Niguita. Não, Não? quase. É japonês também. Ricardo Yamashita, o Rica aqui dos canais Futebol Interior, tá acompanhando a sua narração e ele manda aqui, ó. Eduardo mandando ver na narração. Grande Ricardão, um abraço meu amigo, tá de olho em Ituano e Vasco, só aqui na Rádio Futebol Interior que você acompanha. Vamos Ricardão, vamos ver quem é que vai conquistar a vaga na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Wilton Pereira Sampaio para a partida, tá sentindo ali o jogador do Vasco. Tentando esfriar o jogo, né, Claudinei? Tá dando uma segurada, né? O jogador do Vasco, evidentemente, tem aí a malícia, né? E esse Wilton aí também, o que ele tá trabalhando é brincadeira, esse árbitro aí. Ele apita tudo quanto é jogo, cara. Pois é, o Wilton Pereira Sampaio. Ô, Lucas, quanto é que ganha um árbitro numa partida dessa? Ah, uma partida dessa ele deve tirar uns 5, 4, entre 4,5 e 5 mil reais. Beleza, hein? É. Tá bom pra você, Claudinei? E é o seguinte, ótimo. ele e o tal do Rafael Claus estarão no Catar, né? Daqui 14 dias, Copa do Mundo. Serão nossos tem isso representantes? ainda. Serão os nossos representantes. Ó, quero. E tome, quero. Já vai tomar uma bicuda. Esse quero. Tem amarelinho aí, hein? Tá mostrando o cartão amarelo ali o Wilton Pereira Sampaio na disputa de bola do Andrei.
com o jogador do Ituano, disputa feia. Parece ser o Andrei, viu, Dudu? É o Andrei ali, tá com a mão na boca. O jogador do Ituano também caído nesse momento. Vamos ver, era o Kaique, na disputa com o Kaique. Tem quero-quero pra todo lado voando ali. Além de ter que driblar os jogadores do Ituano, os jogadores do Vasco tem que driblar os quero-quero também, né, Claudinho? O quero-quero é mais difícil, né? Porque quando você vai dar o drible nele, ele voa, né? Muito bem, o jogo paralisado nesse momento. O Kaique tá deitado aí, tá sentindo o volante do Ituano. O Andrei também sentindo nesse momento os dois jogadores deitados no gramado do Novelli Júnior. Tá com o cartão amarelo na mão o Wilton Pereira Sampaio, tá mandando o Andrei se levantar, é pra ele que vai. Agora a rapaziada também gosta de ficar ali no gramado, hein? Nossa! A galera gosta. Tá marcado então o cartão amarelo para Andrei Santos. É melhor pro Vasco, né? Quanto mais tempo fica parado o jogo ali, melhor pro Vasco. Muito bem, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Muito bem, bola pro meio da área do Vasco da Gama. Quem é que sobe? Afasta Raniel. Na sequência de bola, afasta Peck. Fica com ela o Nenê. Agora tem experiência, vai esfriar o jogo, camisa de número 10 de calcanhar, ele achando o Gabriel Peck, vai tentar acionar o Figueiredo. Passe não foi legal, fica com a sobra Bernardo. Agora olha o Roberto, na marcação dele o Peck. Recomeça a bola com o Bernardo, aí o zagueirão do Ituano. Esse é o capitão Rafael Pereira, vai inverter a jogada lá para a ponta direita com Raí Ramos. Esse daí é Lucas Siqueira, o camisa de número 10, Léo Ceará, na verdade, o camisa 7 tem espaço agora, Lucas Raí Ramos. Olha o cruzamento pro meio da área do Vasco, mal demais o cruzamento do Raí, na sequência teve desvio na marcação do Vasco da Gama, escanteio para o Galo de Itu, 33 minutos do primeiro tempo, escanteio, tá autorizado, bola na área do Vasco. Que cobrança foi essa, hein, Claudinei? Pois é, né, se cria a oportunidade, vai pro ataque, sai o escanteio, e aí o jogador vai lá e faz isso, cobra desse jeito aí, assim não dá, né? Nossa. Segue Vasco 1-0. Minha Nossa Senhora, mas vem bola na área de novo, o Roberto levantando no segundo pau, espalma Thiago Rodrigues, na sequência fica com a sobra o Gabriel Peck brigando por ela, tenta ali o Ailon, de voleio ele manda a bola pra frente, dá uma bicuda, o jogo fica nervoso, Kaique de cabeça vai abrir o jogo pela ponta esquerda, vai tentar chegar nela o Gabriel Barros de carrinho, não deu pra chegar, é lateral pro Vasco da Gama, tá sentindo o goleiro do Vasco, Claudinho Corsi. Lembrando que mais cedo, né, o Guarani venceu a equipe da Chapecoense no estádio Brinco de Ouro da Princesa, por 1-0, gol do Edson Carioca numa cobrança de falta do Diogo Matheus. Com esse resultado, o Guarani fica à frente da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro da Série B e também fica garantido com uma vaga na Copa do Brasil de 2023. Muito bem, no jogo das 16 horas no Brinco de Ouro, portanto, o Bugrão conquistou sua vaga na Copa do Brasil de 2023 com gol de Edson Carioca, hein? Quem diria? Quem diria? Só Alberto Cavalcante Nunca mesmo. critiquei. Eu também não. Muito bem, olha aí o Anderson Conceição, zagueirão do Vasco, 34 minutos jogados, jogo tenso, jogo nervoso, vale vaga na Série A do Brasileirão. Olha o Andrei Santos, vai descendo pela ponta esquerda do campo de ataque, vai tentar a jogada de efeito para cima do Kaique, bate por último no volante rubro-negro, é lateral pro Vasco, lateral pro time de Jorginho na ponta esquerda do campo de ataque, cumprimenta ali o Gabriel Peck. Vascão conquistando, portanto, a sua vaga na elite do futebol nacional outra vez. O gigante da colina vai batendo o gigante de Itu. É lateral pro Vasco da Gama, vai se preparando para executar a cobrança ali, o Luiz Henrique. Aí o lateral esquerdo do Vasco da Gama chega na raça, na moral ali o Kaique. É lateral outra vez pro Vasco. 35 jogados, segue 1-0 Vasco da Gama, gol marcado pelo Nenê. Aos 5 minutos do primeiro tempo de pênalti, converteu. Olha aí o Luiz Henrique, levantamento pro meio da área, bola desviada, mata no peito e afasta Lucas Siqueira. De cabeça agora o Danilo Boza. Com muita tranquilidade vai recuar para o Thiago Rodrigues. Segue 1-0 para o Vasco. Bola no campo de defesa. Vai trocando passes agora o time do Vasco da Gama numa boa. Vai fazendo a saída de bola e o Ituano vai subindo a marcação. Com ela Léo Matos. Projeta o lançamento, vem bola para o campo de ataque. Tem o balão ali no meio do campo. Olha o Roberto. Vai de primeira, vai. Agora o jogo fica bonito, né? Agora é só bicuda para frente e alegria. Interior. Futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável, camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121.
Muito bem, 36 minutos da primeira etapa. Segue 1-0 pro Vasco da Gama, invadindo agora o campo de ataque. Anderson Conceição no grande círculo, recebe Yuri Lara. Outra vez, Anderson Conceição, aí o capitão Cruz Maltino. Vem receber a bola Andrei Santos, aí o garoto do Vasco da Gama. Camisa de número 8 vai tentar acionar o Gabriel Peck. Na sequência fica com a sobra o ituano Claudinei Corsi. Lembrando que com esses resultados, né, Bahia 1, CRB 0, Cruzeiro 0, CSA 1, Vasco da Gama 1, Ituano 0, Operário 0, Novo Horizontino 1 e Vila Nova Sport Recife 0-0. A classificação da Série B está da seguinte maneira, né? Os 4 que estão subindo já subiram. Cruzeiro e Grêmio estão atrás da vaga e com elas garantidas no momento. Vasco da Gama e Bahia. O Sport vai ficando, na verdade, aqui em 7º lugar no momento. E na zona de rebaixamento, não tivemos mudança do que começou a rodada. O CSA em 15º com 45, Tombense em 16º com 45, depois vem a zona da degola. Brusque, Operário e Náutico que já caíram, e o Novo Horizontino vai fazendo companhia para esses 3 times, vai indo para a Série C do Campeonato Brasileiro. Edu. Muito bem, tá aí a atualização de Claudinei Corsi da Série B. Quem é que sobe, quem é que cai, você acompanha aqui na rádio Futebol Interior. 37 minutos e meio jogados. Vem lançamento do Thiago Rodrigues buscando o Figueiredo, disputa de cabeça melhor pro Roberto. Na sequência fica com a sobra o Gabriel Barros, larga com o Kaique, de primeira ele aciona o Roberto. Vem descendo o time do Ituano pela ponta esquerda do campo de ataque, derrubado o lateral do Ituano, é falta a favor do time da casa. Wilton Pereira Sampaio já tá com o cartãozinho na mão, hein? Aponta pro banco do Vasco da Gama. Tá recebendo o cartão amarelo. O jogador ele tá apontando ali, tá bravo ali, hein, Claudinei? Tá bravo, né? Vai dar para o jogador do Vasco, né? Alex Teixeira. Alex Teixeira. Eu acho incrível isso, sabe? Jogador tomar cartão amarelo no banco de suplentes é uma idiotice que não tem tamanho, viu? Porque tá louco. A hora que entra, já entra amarelado. Se é que vai entrar, né? Mas se o treinador optar por ele entrar, já entra com cartão amarelo. Muito bem, tá amarelado, portanto, Alex Teixeira. Tem falta pro time do Ituano. Levantamento pro meio da área. Roberto bateu de cabeça. Quem é que sobe? Na sequência fica com ela Gabriel Barros. Aí o camisa 11. 3 atrás dele. Vai tentar o cruzamento. Explode na zaga do Vasco da Gama. Vem contra-ataque agora puxando ela o Nenê. Aí o quarentão. Nenê, o craque do Vasco da Gama. Autor do primeiro gol da partida. Tem 2 atrás dele. O calcanha do Nenê. A galera gosta. Recebe o Luiz Henrique. Vem buscar no pé dele o Yuri Lara. Inverte a jogada lá pra ponta esquerda do campo de defesa. Com ela Léo Matos. Estão invertidos os laterais do Vasco. Olha o Anderson Conceição. De novo Yuri Lara, o pitbull vascaíno. Olha a meia dele lá embaixo. Recebe agora Luiz Henrique. A marcação do Ituano vai subindo. O Ituano precisa do resultado. 39 jogados. Outra vez Yuri Lara. Aí o camisa 5 recomeça lá com o Thiago Rodrigues. Diga, Claudinei Corsi. Esses caras que jogam com a meia arriada lá embaixo, eles têm caneleira, Edu? Rapaz, eu não sei te informar se o Yuri tem caneleira, mas é protocolo, tem que ter. Tem que ter, né? Mas não sei, fica esquisito, né? Parece que o cara arreia tanto as meias lá que parece que não tem caneleira, hein? Tem que ver. Se tiver sem caneleira vai ser punido, Yuri Lara. Olha só o Kaique, vem buscar a bola com ele, o Léo Ceará. Recebe Raí Ramos, outra vez, Léo Ceará. Esse é Kaique, vai trocando passes no campo de ataque o time do Ituano. Outra vez Léo Ceará, vai tentar acionar o Gabriel Barros. Aí o camisa 11, larga com Raí Ramos. O Vasco segue na marcação, pé canhoto na bola, vai tentar o cruzamento de cabeça. Afasta Yuri Lara. Mais uma vez disputa de bola, matou bonito ali o Kaique. Recebe a bola agora, Roberto tem espaço, vai mandar daí. Subiu demais. Futebol Interior. Aqui a gente torce por você. Store Colchões. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Corujão Autopeças. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca. R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Edu, diga, deixa eu Claudinei. dar uma passadinha aqui pela classificação da Série A do Campeonato Brasileiro também. Já temos o Palmeiras aí como o campeão de fato da Série A do Campeonato Brasileiro, com 72 pontos. E aí vem a rapaziada aí da Libertadores, né? Só um momento, Claudinei Corsi na chegada do Raniel, deu tapa! Deu simulação do Raniel. Tá amarelado, camisa de número 9 do Vasco. A galera do Vasco ficou animada pedindo pênalti. O Wilton Pereira Sampaio amarelou o Raniel. Falou, aqui não, aqui é simulação, e ele saiu correndo pra lá, todo mundo achou que ele ia dar o penal. Ele foi na fuça do jogador, um cartão amarelo, olha lá. Foi realmente um teatro, né? Se jogou, parecia que estava na piscina. O Raniel tomou cartão amarelo também, amarelado. 41 do primeiro tempo, segue
Vasco 1, Ituano 0. Muito bem, vai Deixa eu batendo. seguir aqui com a Série A. Segue lá, Clau. Legal, Futebol Internacional interior. em segundo com 67, em terceiro Fluminense 64, em quarto Corinthians 64, em quinto Flamengo 61, em sexto Atlético 54 e o América em sétimo 52, oitavo o Atlético Mineiro com 52. Depois vem São Paulo, Fortaleza, Botafogo, Santos, Goiás, RB Bragantino e Curitiba e também o Cuiabá, que está perdendo para o Palmeiras por 1-0 na zona da degola. Atlético de Goiás, Ceará, Avaí e Juventude. Muito bem, quando Aliás, descia o agora o Juventude Ituano. já foi, né? Juventude já foi tem muito tempo e nesse momento chegou com perigo o Ituano, hein? Olha só o cruzamento do Rai Ramos de cabeça, tentou ali. É, mais uma vez, né? O Ituano chegando com perigo, né? Aquilo que eu disse, o Ituano acabou não sentindo tanto gol no comecinho da partida e já chegou com pelo menos umas 3 ou 4 oportunidades com perigo de gol, segue Vasco 1-0. Pois é, aos 42 minutos, leva as mãos à cabeça o treinador Carlos Pimentel. O Ituano campeão do retorno, vai encontrando dificuldades, mas olha só o número de finalizações, Claudinei, 6-6, meu amigo. 6-6, aquilo que eu disse, o Ituano tá no jogo. Muito bem, o Galo de Itu não se rende mesmo com 1 a menos desde os 2 minutos de partida, quando foi expulso o zagueiro Lucas Dias, no lance que ocasionou pênalti a favor do Vasco e o Nenê converteu, por isso o placar de 1-0, Claudinei. Tem gol. Tem gol, conta pra gente. Gol do Cruzeiro, empate do Cruzeiro. Agora Cruzeiro 1, CSA também 1. Já falo o que mudou. Gol do Cruzeiro, portanto, temos atualização na tabela da Série B, daqui a pouco o Claudinei vai chamar. Vai saindo agora o time do Ituano, tentando a jogada de ataque, levantamento, buscando a ponta direita na velocidade, buscava ali o Léo Ceará, ficou longa demais. Futebol aqui, nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Ô, Dudu, Diga, Luquinhas. participação da galera no Facebook, rapaz. Marcelo Bezerra, Albert Cavalcante, o Nírio Epa! Demarco. É, Vetado, hein? vetado. Albert Cavalcante pela pode diretoria. vetar. Vetado. Gabriel Minuro Yamashita. Que mais? O Robert Cavalcante aqui também conosco. Todo mundo Esse é parente, participando. mas pode. E você que está nos acompanhando tem sorteio, hein? Sorteio de uma camisa do Vasco da Gama aqui, patrocínio do Bazar do Boleiro, nossa loja, nosso e-commerce. Quer comprar a sua camisa, o seu manto para essa Copa do Mundo? Dá tempo ainda, galera. bazardoboleiro.com.br e no Instagram, bazardoboleiro.2022. Vai lá, Ney. Olha lá, Lucas, o Felipe pôs você lá em cima agora na Ah, tela, olha cara. lá, rapaz, lá em cima, lá, ó. É. Tô bonitinho, né? Então, Bom demais. Muito bem, participe, portanto, do sorteio da camisa do Luquinhas aí. Lucas de Souza sorteando uma camisa do Vasco da Gama. Hashtag Futebol Interior nas redes sociais. Você participa do sorteio. Vem descendo agora o time do Vasco da Gama para o campo de ataque e recebe a bola Andrei Santos. Vai carregando o volante, a promessa do gigante da colina. Bom jogador Andrei Santos, hein? Vem descendo agora, recebe Luiz Henrique. Na sequência, Gabriel Peck de calcanhar. Boa bola pro Nenê. Invade a grande área, vem em cruzamento. Buscava o Raniel. Explode na zaga do Ituano. Volta lateral Oi, para Edu. o Vasco, Claudinei. e com esse empate do Cruzeiro agora, o Cruzeiro até tinha feito segundo gol, mas o VAR anulou. Com esse empate, agora estão caindo, né? Já caíram Brusque, Operário e Náutico. Está caindo o CSA. E o Novo Horizontino vai para a 16ª colocação com 1 ponto de vantagem. Muito bem, então CSA sendo o Decolado. último rebaixado, já temos os 3 carimbados Náutico, Brusque e Operário. E o CSA, com os resultados deste momento, vai sendo o 17º lugar da Série B. Olha o Vascão chegando, o Nenê vem lançamento buscando o Gabriel Peck, ficou longa demais, melhor para Rafael Pereira, mais 3 minutos. Mais 3 minutos informados aí. Não tivemos realmente grandes paralisações, né? Alguma serinha lá dos jogadores do Vasco, tudo, mas está de bom tamanho. O torcedor do Vasco faz a festa lá no Novelli Júnior. Vamos, portanto, aos 48 minutos nessa primeira etapa. Se prepara para executar a cobrança ali o Luiz Henrique, o lateral do Vascão. E a galera vai cantando, vai fazendo a festa. A torcida vascaína voltando à primeira divisão com esse resultado. Bola pro meio da área, escora Raniel. Mal demais, é tiro de meta para o Ituano. Tem pressa o goleiro Jefferson Paulino, vai tentando buscar ali o Gabriel Barros de cabeça, melhor para o Léo Matos, fica com a sobra Andrei Santos, vai tentar acionar, nossa senhora, mas que lance horroroso. Paralisa ali
Essa foi feia, hein, Claudinei? É a chamada briga de foice, né? No escuro. Foi pernada para todo lado, sentiu mais lá o jogador da equipe do Ituano, mas olha... Ó, e no detalhe, hein? O Yuri Lara tá sem caneleira, hein? Tá vendo? Tá Olha aí, sem ó, o que caneleira. você chamou a atenção aí, né, Cláudio? Esse negócio de meia arriada aí é complicado, né? E o árbitro tem que ver, não vê. Muito bem. Olha aí. Se complicou ali o Danilo Bosa, hein? Wilton Pereira Sampaio vai dar agora o segmento à partida. Vai dando as instruções. Agora Deu sim. bola ao chão ali, né? Bola ao chão, posse de bola pro Vasco. Futebol interior. Aí o Léo Matos recebe Yuri Lara. Derrubado pelo Lucas Siqueira. Falta para o Vasco da Gama. Tranquilo, o Vasco não tem pressa. Com esse resultado, tá voltando à primeira divisão do futebol brasileiro. Ao lado do Bahia, né? Que também está conseguindo a sua vaga. O Bahia que ele está agora na frente do Vasco da Gama, com 62 pontos. Tem uma diferença aí no saldo de gols, né? Cruzeiro e Grêmio já subiram. Estão subindo Bahia e Vasco no momento. Muito bem, portanto, Bahia em terceiro e Vasco em quarto lugar. Assim está o G4 da Série B nesse momento. Vem lançamento para o campo de ataque, sobe bem de cabeça ali o jogador Bernardo. Andrei completa, fica com a sobra Yuri Lara. Figueiredo joga a bola bem para o Andrei, vai descendo agora para o campo de ataque. O Vasco da Gama pega canhoto na bola, bom lançamento para o Nenê pela ponta direita. Aí o camisa 10. Na marcação dele tem Bernardo, levantamento para o meio da área. No Raniel! Gol do Vasco da Gama, mas não vale, tem bandeira levantada. Jogadores do Vasco da Gama aplaudem a jogada, mas subiu a bandeira. O assistente está pegando a posição irregular, já tem bola rolando, Claudinei. Não teve nem VAR, hein? Não teve nem VAR no lance. O Vasco fez o segundo gol, mas tomou atitude ali o Wilton no campo mesmo e já anulou o gol do Vasco. Segue Vasco 1, Ituano 0, finalzinho do primeiro tempo. Muito bem, nesse momento chegamos aos 48 minutos, a ponta centro de campo está encerrado o primeiro tempo de Vasco 1, Ituano 0 no Novelli Júnior, Claudinei. Legal, vamos aqui com o nosso intervalo FI. Agora 7 horas mais 19 minutos, 7h19, vai saindo aí o Nenê, que marcou o gol de pênalti, né, contra a equipe do Ituano, logo a 3 minutos, 2 minutos, né, 5 minutos, Nenê de pênalti fez 1-0 placar. Final desse primeiro tempo, o Vasco vai vencendo a partida e vai conquistando a sua vaga. Nós vamos por um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos dar uma repassada aqui na classificação geral da Série B, também na Série A do Campeonato Brasileiro. Quem é que vai falar aí pelo Ituano, Lucas? É o lateral esquerdo do Ituano, viu, Claudinei Cortes? Camisa número meia dúzia. Quem que é aí, Dudu? É o Roberto. Vamos ouvi-lo. No início do jogo, tem um jogador nosso expulso, complica muito numa partida dessa. Mas dá pra, vocês estão vendo que a gente está em busca do resultado. E são 45 minutos agora da nossa vida e vamos com tudo para tentar empatar e virar. Obrigada, Roberto. Tá aí o Roberto falando também. Vamos ver se vai falar algum jogador do Vasco. Acredito que sim, né? Normalmente, quando fala um, fala outro. Só podia ser ele, né, Lucas? É o Nenê que tá falando aí. Vamos ouvir o craque da equipe do Vasco, autor do gol que vai dando a vitória à equipe do Gigante da Colina. Acho que umas 2 ou 3 vezes sim, mas a gente sabe que não ia ser nada fácil, não está sendo nada fácil, a gente tem que continuar focado o tempo inteiro para a gente não dar chance para eles, né? Então é a gente focar, ainda mais 45 minutos para a gente conquistar o nosso grande objetivo do ano, então realmente agora dar a vida por essa camisa e a gente conquistar o nosso objetivo. Legal, tá aí o Nenê falando, e por falar em camisa, o Lucas de Souza, temos a camisa do Vasco aqui para sortear. Como que tá funcionando esse sorteio aí, ô Lucas de Souza, que eu não entendi direito? Ah, é o seguinte, Claudinei Costa, no Facebook ou no YouTube você coloca a hashtag, sabe aquele jogo da velha? É, jogo da velha, hashtag... Conhecido por churrasquinho também. É, churrasquinho, futebol interior. Faça como o Yutaka Shimozono, o Luiz Aparecido Carvalho, que pediu um abraço pro Pedrinho, né? O Pedro Carvalho, grande abraço pro Pedro, sobrinho dele, que tá nos acompanhando também. Robert Cavalcante, Gabriel Yamashita e o Jurandir Cavalcante também participando do sorteio. Então deixe o seu comentário com a hashtag Futebol Interior, tanto no YouTube como no Facebook. Ao final da jornada a gente vai sortear e o vencedor vem até aqui do canal Futebol Interior para retirar essa linda camisa. Patrocínio, sabe de quem, Dudu Toletino e Claudinei Cortes? Diga, Luquinhas. Bazar do Boleiro, nossa loja, nosso e-commerce de camisas de futebol. Dudu já comprou as dele já, né, Dudu? Ah, tem que conferir, muita coisa bacana então. lá, galera.
Muitas opções de camisas atuais, camisas retrôs, camisas da seleção brasileira, camisas das outras seleções também que estarão no Mundial do Catar. Então confere lá, bazardoboleiro.com.br e no Instagram, bazardoboleiro.2022. Aí, tá na tela pra você, bazardoboleiro.com.br. Entre agora lá, aproveita o intervalo, dá uma checada lá no site, veja as opções de camisas, promoção, leve 3, pague 2 e camisas saindo a partir de R$ 149,90. Você não vai encontrar um preço melhor que esse, viu, Ney? Eu queria saber se tem ou se vai ter uma camisa do Crystal Palace da Inglaterra. Opa, mas claro que tem. Na aba Premier League, tem uma aba lá no site, Premier League, só camisas de times ingleses. Lá tem a camisa do Crystal Palace. Ah, bom. Viu? Só porque é inglês, né? Porque se for pra Premier League... Mas tá bom. Legal, então você entra lá no Bazar do Boleiro e você vai ter muitas ofertas. Agora, 7 da noite mais 22 minutos, rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para conferir a situação também, os outros demais jogos no intervalo. O Novo Horizontino vai vencendo o Operário 2-0. Vila Nova Esporte 0-0, Ituano e Vasco 1-0 pro Vasco, Cruzeiro e CSA 1-1 e o Bahia vai vencendo o CRB por 1-0, o Guarani mais cedo venceu a Chapecoense por 1-0. Rápido intervalo, a gente volta já já. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Claudinei
Muito bem, 5 da tarde mais 26 minutos, 5h26, estamos aqui no nosso intervalo de jogo da segunda jornada de hoje. Você está conferindo a vitória do Vasco em cima da equipe do Ituano por 1-0. Gol marcado a 5 minutinhos, logo no início da partida, num pênalti cobrado pelo Nenê. E a gente pensou até que ia arrefecer um pouco a equipe do Ituano, né? Mas, pelo contrário, o Ituano foi para cima, teve pelo menos 3 grandes oportunidades, teve um milagre operado pelo goleiro da equipe do Ituano. Ô Lucas de Souza, vamos dar uma repassada comigo aqui? Opa, vamos lá. Você pega aí agora a classificação da Série B. Vamos Lucas. nessa. Eu vou classificação da Série B. Eu vou aqui nos... Só pegar meu fone aqui para ouvir você melhor. Isso, eu vou nos resultados e Vamos depois lá. você vai na classificação. Classificação geral, tá bom? Beleza, vamos embora. Mais cedo, Guarani e Chapecoense. O Guarani venceu 1-0 a equipe da Chapecoense. Gol do Edson Carioca. Nunca critiquei. Também não. O CRB vai perdendo para o Bahia por 1-0. O Cruzeiro vai empatando com o CSA por 1-1. O Ituano vai perdendo para o Vasco da Gama 1-0. O gol que você está curtindo, o jogo que você está curtindo aqui com o nosso estreante, o Eduardo Tolentino. Operário vai perdendo para o Novo Horizontino por 2-0. E o Vila Nova vai empatando por 0-0 com o Sport Recife. Vamos então com a classificação, o Lucas. Vamos lá, Claudinei Corsi. Primeiro Cruzeiro, campeão absoluto, 76 pontos, líder absoluto. Na segunda colocação, vice-campeão por enquanto, o Grêmio. E vice-campeão por enquanto não, né? Ele foi o vice-campeão, 65 pontos. Terceiro colocado, o Bahia, 62. E por enquanto o Vasco fecha o G4 com 62 pontos. Quinto colocado, a Bolívia, querido Sampaio Corrêa, com 58. Sexto é o Ituano, com 57. Sétimo, Sport, também 57. Vai empatando o Sport seu jogo. O Criciúma é o oitavo com 56, Londrina é o nono com 53, o Guarani fechando a sua classificação no Campeonato Brasileiro da Série B com 51, CRB tem 50, 11º, Ponte Preta 12º, 49, Vila Nova 13º com 47, Chapecoense 45 pontos, 14ª, Tombense 15º, 45 e por enquanto o Novo Horizontino vai escapando com 44. Na zona da degola, o CSA, o quarto e último rebaixado por enquanto com 43, isso porque o Brusque com 34, o Operário com 34 e o Náutico, Clube Náutico Capibaribe com apenas 30 pontos são por enquanto os rebaixados do Campeonato Brasileiro da Série B, Claudio Nicolas. Legal, esse Lucas de Souza trazendo aí panorama então a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro com os que estão subindo e os que estão descendo. Nós vamos para mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para conferir como é que está a Série A do Campeonato Brasileiro. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais, indique um amigo e receba 10% do primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior.
7 da noite, mais 31 minutos em Campinas, 7h31. Você está conferindo intervalo FI, intervalo do jogo em que o Vasco vai vencer a equipe do Ituano por 1-0. Vamos dar uma passadinha agora, o Lucas de Souza. Opa, vamos lá. Pela Série A do Campeonato Brasileiro. Como é que está a classificação da Série A? Série A. Com o Palmeiras já campeão de fato. Temos definição na Série B do campeão, também na Série A. O Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras, 11 vezes campeão brasileiro, 77 pontos. Ainda há disputa aí pelo vice-campeonato. Segundo é o Inter, por enquanto, com 67. Terceiro colocado, o Fluminense de Herman Cano, com 64 pontos. O Corinthians em 4, com 64. O quinto colocado é o Flamengo, 61. O Atlético Paranaense em sexto colocado, com 54. América Mineiro, com 52. E Atlético Mineiro, com 52 também. Esses 8 primeiros colocados, Claudinei Corsi, vão para a Libertadores, sendo os 6 primeiros diretamente para a fase de grupos e o 7º e 8º jogando aquela fase de pré-Libertadores. São Paulo é o 9º com 51, Fortaleza é o 10º com 49, campanha de recuperação do Fortaleza, hein? O Vojvoda, mais uma vez se sobressaindo, o time do Fortaleza fez um excelente segundo turno. 11º Botafogo, que também se recuperou no segundo turno com 47, é o 11º. O Santos é o 12º com 47. O Goiás, do Jair Ventura, é o 12º com 47. O Goiás tem 46, é o 13º. E o RB Bragantino é o 14º com 44. Até o 14º aqui vão para a Sul-Americana. 15º Curitiba, 41. E o Cuiabá, que vai vencendo o Palmeiras pelo placar de 1-0, tem ainda 40 pontos, abre distância da zona de rebaixamento. Isso porque o Atlético Goianiense com 34 é o 17º. O Ceará tem 34 pontos, é o 18º. O Avaí tem 29 pontos, é o 19º. E o Juventude, esse já caiu. O Lanterninha tem 21 pontos. Esses são os times da zona de rebaixamento, viu, Claudinei Corsi? Atlético Goianiense, Ceará, Avaí e Juventude. Tá certo, então. Tá aí um panorama da Série A do Campeonato Brasileiro. Mais alguma coisa, Lucas? Eu ia passar os resultados da rodada, né? O Santos empatou com o Avaí 1-1 ontem, né? Fluminense venceu o São Paulo de virada por 3-1. O Goiás venceu o Juventude por 1-0. O RB Bragantino perdeu em casa para o América Mineiro por 4-1. E depois eu continuo. Ah não, é que as equipes estão voltando aí, pensei que a bola já ia rolar. O Corinthians venceu o Ceará por 1-0, o Internacional venceu o Atlético Paranaense por 2-0, Fortaleza empatou com o Atlético Goianiense 1-1 e o Curitiba venceu o Flamengo pelo placar de 1-0. E amanhã, completando a rodada, Atlético Mineiro e Botafogo, Claudinei Corsi. Tá certo, tudo pronto aqui, no estádio Novelli Júnior em Itu. Torcedor do Galo agora vai ter que apoiar e apoiar muito, né? Mas fique esperto aí, Lucas, nas substituições, porque ele está de volta para os 45 minutos finais de até aqui. Vasco 1, Ituano 0. Quem é ele, Felipe? Eduardo Tolentino. Muito bem, torcedores ouvintes da Rádio Futebol Interior, autoriza Wilton Pereira Sampaio. Está rolando o segundo tempo para Ituano e Vasco. Vasco e Ituano segue 1-0 para o Cruz Maltino no Novelli Júnior. Última rodada da Super Série B. Com esse resultado, o Vasco está carimbando a vaga na elite do futebol nacional outra vez. Depois de 2 anos difíceis na Série B do Campeonato Brasileiro, tem alteração no Ituano, Luquinhas. Anota aí a entrada do Brenner, camisa número 19 no lugar do Léo Ceará, viu, Dudu? Brenner, camisa número 19, tá no jogo no lugar do camisa número 7, Léo Ceará. E diziam que o Brenner não estava apto para jogar, né? Tava com problema, era dúvida. Mas acho que 45 minutos ele aguenta, né, Lucas? Pois é, ele é um jogador importante, né, nessa campanha aí do Ituano nesse segundo turno, uma das principais peças ofensivas do time do Ituano, tá no jogo, vem aí pro lugar do Léo Ceará, que fez até um bom primeiro tempo, né, Dudu? Pois é, Léo Ceará tentou, fez uma fumacinha ali pelo lado direito, buscou o jogo, mas não adiantou, fez alguns bons cruzamentos pro meio da área. Mas segue 0 para o Ituano, 1 para o Vasco no Novelli Júnior. Agora vai entrando o Bremer com a camisa de número 19, Brenner, no lugar do Léo Ceará. Vai pro tudo ou nada, ô Claudinei? Na verdade, é um jogador importante no esquema do Ituano, né? Então, se ele tinha condições só para 45 minutos, talvez pudesse sair com ele de cara, né? Mas não saiu, então agora está colocando e vai tentar buscar aí primeiro o empate, né? Que o Ituano já teve próximo. Vamos ver se mantém o esquema. Muito bem, o Ituano precisa da virada, nem o empate interessa para o Galo de Itu. O empate classifica o Vasco da Gama para a Série A. Portanto, o Ituano precisa da virada para sair classificado para a primeira divisão do futebol brasileiro. Vem descendo agora o time do Ituano com a bola Bernardo. Vai pressionando ele ali o Raniel.
Sai bem o zagueirão Bernardo, camisa de número 4, se livra da marcação, abrindo o jogo com Rafael Pereira. Aí o capitão do Ituano recebe Kaique, vai tentando avançar, bloqueia bem ali a marcação de Gabriel Peck, mas ele abre o jogo pela lateral direita com Rai Ramos, vai avançando, vai buscando a linha de fundo, tem espaço para cruzamento, vai levantar para o meio da área, bola direto para a linha de fundo, é tiro de meta. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Muito bem, ficou desesperado ali o jogador do Ituano para cima do Bandeira, hein, Claudinei? Você viu só? Tá certo, ficou desesperado, queria de qualquer maneira o escanteio, mas o Bandeira não foi na dele, não. Muito bem, portanto, tem bola rolando, vem lançamento do Bernardo para o campo de ataque, buscando ali. O Brenner tenta subir de cabeça, melhor por time do Vasco, com a bola Yuri Lara. Acionando agora o Nenê, vem o camisa de número 10 pela intermediária esquerda de defesa, vem lançamento buscando o Peck, melhor para Rai Ramos. Completa para a linha de lateral o jogador do Ituano, bola do Vasco. Lateral Futebol no interior. campo ofensivo pelo lado esquerdo ali, a favor do Cruz Maltino. Se prepara ali para executar a cobrança. O jogador do Vasco ali com a bola, o Luiz Henrique, hoje titular na lateral esquerda, na ausência do Edmar. Boa jogada do Vasco, invade a área. O Gabriel Peck vai tentar acionar o Figueiredo na sequência. Sobra a bola. Olha o levantamento pro meio da área. Pra ninguém. Fica com a sobra ali o goleiro Jefferson Paulino. Vai tentar acionar agora o contra-ataque o time do Ituano. Roberto. Aí o camisa de número 6 vai jogando com o 10, Lucas Siqueira. Outra vez Roberto. Se atrapalha com a bola ali o jogador do Ituano, mas fica tranquilo com a sobra. Vai subir da marcação. O time do Vasco vai tentando incomodar, mas não tem pressa porque o resultado é favorável. Com este placar de 1-0, o Vasco vai voltando a Série A. Recebe agora no campo de ataque Rai Ramos. Aí o lateral direito não tem espaço para jogar para frente. Ele recomeça com o Bernardo. Aí o zagueirão, camisa de número 4, vai avançando o Ituano. Aí o Galo de Itu. Mais de 14 mil torcedores presentes no estádio Novelli Júnior. É talvez o maior jogo da história do Ituano, Claudinei, claro, se podemos considerar? Ah, sim, sem dúvida, né? Brigando por uma vaga aí com grandes chances para ir à Série A do Campeonato Brasileiro. Ituano que já foi campeão paulista, né? Em cima do São Paulo, não foi Por isso? duas vezes. Em cima do Santos? Em cima do Santos. É, E mas- em 2002 não houve Campeonato Paulista com os grandes, né? O Campeonato Paulista aquele ano só envolveu os clubes menores e o Ituano venceu aquele isso, campeonato. e agora chega tentando beliscar uma vaga na Série A, sem dúvida nenhuma, é o grande jogo aí da vida do Ituano, né? Muito bem, portanto... E já teve Juninho Paulista um dia, né? Olha aí. E hoje tem Gabriel Barros e Brenner e companhia. Tá bom também, tá bom. mas Roberto, não é não bem tá ruim Juninho não. Paulista, né? Muito bem, escanteio pro Ituano, portanto, na marca dos 5 minutos do segundo tempo, vem bola na área do Vasco. Vai se preparando ali o Roberto, esperando a autorização aí, o lateral, camisa meia dúzia, autorizado pelo Wilton Pereira Sampaio, vem bola na área, mal demais a cobrança do Roberto. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Olha a chegada de Ituano, a batida vai direto pra fora. Desvio da zaga do Vasco, é escanteio pro Ituano, apontando na diagonal pra linha de fundo, o Wilton Pereira Sampaio, vem mais bola na área. Ali na batida. E era o Brenner, hein, Dudu? Os jogadores do Vasco reclamaram lá que a bola teria pego na mão do jogador da equipe do Ituano, né? Mas não foi não, veio o escanteio, Vasco 1-0. Partiu Roberto, autorizado mais uma vez para a cobrança do escanteio. Pé canhoto na bola, levantamento para o meio da área. Quem é que sobe de cabeça? Subiu Bernardo, sem direção. Na sequência, briga pela bola, consegue ficar com ela. Lucas Siqueira, na verdade, mais uma vez o Roberto, levantamento para o meio da área. Afasta outra vez a zaga do Vasco. Olha a disputa de cabeça, vai sobrando a bola para o Vasco da Gama agora com o Gabriel Peck. Vai partindo para o campo de ataque, vem contra-ataque fulminante. Olha o Gabriel Peck aí, vai descendo. O Vasco da Gama vai tentar, olha a caneta saindo. Meu Deus do céu, que jogada foi essa? Na cara do gol, devolveu o Gabriel Peck. Olha o golaço saindo. Defendeu o goleiro Jefferson! Sozinho dentro da área, o Gabriel Peck perdeu a oportunidade de matar o jogo, Claudinei, numa jogadaça. Ele canetou o Kaique, tabelou com o Luiz Henrique, saiu sozinho, Claudinei. E o Jefferson Paulino cresceu pra cima dele. É verdade, numa decisão como essa é um gol que não se perde, né? Mas o Jefferson Paulino foi muito bem
E como o milagre do primeiro tempo do Thiago, goleiro do Vasco, agora foi a vez do Jefferson Paulino. Jorginho leva as mãos à cabeça, não acredita. E tem gol na rodada, né, Lucas? Ah, é gol do Emerson Negueba, é gol do CRB, gol de empate do CRB contra o Bahia. Muito bem, escanteio cobrado pelo Nenê, levantamento pro meio da área, quem é que afasta na sequência? Olha a sobra de bola com o Ailon, não afastou, a bola sobrou pro Figueiredo, vai inverter a jogada lá pra lateral direita, a bola é boa, dominou o Nenê, pé canhoto na bola, pro meio da área do Vasco, espalma Jefferson Paulino! E a bola sai em lateral pro Vasco pela ponta esquerda do campo de ataque, Claudinei. A equipe do Vasco agora em cima, né? Respondendo os ataques da equipe do Ituano, o Vasco vem com tudo e o grande nome, por enquanto, do lado do Vasco, Nenê, né? E Jefferson Paulino já está aí com 3 defesas importantíssimas no jogo. Muito bem, lateral já cobrado pelo Luiz Henrique, manda a bola pro meio da área, briga por ela, Raniel, quem é que fica com a sobra? Ninguém para ficar com a bola, Jefferson Paulino encaixa o goleirão do Ituano, já operou um milagre minutos atrás na jogada do Gabriel Peck, vai dando a saída de bola agora o Ituano, chegamos na marca dos 8 minutos do segundo tempo, segue Vasco 1, Ituano 0, gol marcado pelo Nenê, vai tentando o lançamento para ninguém, Edu, mata no peito, Yuri Lara, pois não, Claudio mesmo com o empate aí da equipe do CRB com o Bahia 1-1, ainda segue Cruzeiro e Grêmio já com vagas garantidas, o Vasco em terceiro, só pulou agora para terceiro e o Bahia caiu para a 4ª colocação, mas ainda subindo Vasco e Bahia. Muito bem, vai saindo agora o time do Ituano, invadindo o campo de ataque e recebe o lateral Ray Ramos. Na marcação dele, Gabriel Peck, esfria o jogo, recolhe a bola com Rafael Pereira. Aí o capitão do Ituano, camisa de número 5, vai acionando o Bernardo. Vamos nos aproximando dos 9 minutos do segundo tempo, Bernardo com a bola, vem buscar o Roberto, aí o camisa 6, mais à frente Gabriel Barros, esse é Lucas Siqueira no grande círculo, vai avançando o time do Ituano, trabalhando a bola, o Vasco tá fechadinho, todo mundo no campo de defesa, olha o Kaique, aí o volantão do Ituano, mais uma vez abrindo o jogo com Rafael Pereira, zagueirão, capitão do Ituano, vem buscar o camisa de 9, o Bremer, olha onde tá o Bremer, o centroavante vai buscando o lançamento pra ponta direita, buscando o Ray Ramos, bom domínio, na marcação dele tem Gabriel Peck, recolhe a bola com o Kaique, tem espaço pro cruzamento, fechou bem a marcação, se atrapalha com a bola, mas continua com ela, na raça, na vontade, Kaique, mais uma vez vai invertendo a jogada pro Bernardo, vai mandar daí o zagueirão, olha a bola sobrada, Gabriel Barros na cara do gol, defendeu Thiago Rodrigues, e na sequência escanteio pro Ituano, sensacional, Thiago Rodrigues, a bola sobrou pro Gabriel Barros, ficou cara a cara com o goleirão do Vasco. Ele tentou tirar, não conseguiu tirar do goleirão. Jogadas que depois vão fazer falta, né? Já falei de uma do Vasco, agora essa da equipe do Ituano, né? Jogador do Ituano tocou muito de mansinho, né? Tocou muito de mansinho, de perna esquerda, e o goleiro do Vasco fez uma grande defesa. Segue Vasco 1-0. Já já eu falo da Série A. Dá pra falar agora, o goleiro do Vasco tá caído? Na Série A, viu, o Edu, nós temos agora o Juventude, que já foi rebaixado, e os outros 3 que estão caindo agora, Avaí, Ceará e Atlético de Goiás, hein, com esse resultado da vitória do Cuiabá em cima do Palmeiras. Muito bem, atualizações de Claudinei Costa, vem escanteio pro Ituano, cobrado pelo Roberto, levantamento no meio da área, afasta Anderson Conceição. Na sequência, sobra de bola do Ituano, futebol interior aqui, a gente veste a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Muito bem, tá sentindo ali o Thiago Rodrigues, hein? O goleiro do Vasco, que joga de máscara, chamado de Batman pelo torcedor vascaíno. Vem bola pra frente, o Vasco não quer saber de graça. Já passamos dos 10 minutos do segundo tempo, o resultado que vai classificando o Vasco para a Série A do Campeonato Brasileiro. Olha o Andrei, vai tentar acionar o pé, que a bola fica longa demais, tiro de meta, Claudinei. É um jogo completamente indefinido, né? O Vasco chega, a equipe... Vai ser expulso de trás, hein? Andrei expulso de campo. Andrei expulso. Agora é 10 contra 10, hein, Claudinei? Então, você vê que a coisa tá virando pro lado do Ituano, né? Basta o Ituano saber aproveitar, né? Agora expulso o Andrei, 10 contra 10, o Vasco segue vencendo 1-0, 11 minutos e meio do segundo tempo. Muito bem, o Andrei, que já tinha tomado o cartão amarelo aos 32 minutos do primeiro tempo. Vem bolso de trás para ele, o Wilton Pereira Sampaio tá mandando o Andrei embora. E agora
São 10 contra 10 no Novelli Júnior. Só o detalhe, Dudu. Diga, Luquinhas. Ele fez... ele solou a canela ali do camisa número 9 do Ituano. O jogador do Ituano ficou caído no chão lá, o Ailon. Mas foi uma entrada muito temerária lá do Andrei. Sem necessidade alguma, né? Porque ele tirou a bola e deixou a perna de cima para baixo assolada. E o Ailon ficou no chão. Tá expulso merecidamente, camisa 8 do Vasco. Muito bem, tá expulso o garoto Andrei, camisa de número 8. O volante do Vasco da Gama tenta argumentar, visivelmente frustrado ali, vai às lágrimas o volantão do Vasco da Gama. Nesse momento, 10 contra 10, Claudinei. Garoto ainda, né? Garoto ainda, o Andrei. E sente realmente, né? Porque sabe que um jogador a menos numa partida decisiva faz falta, né? Já viu que pro Ituano fez falta no primeiro tempo, né? Não tanto como a gente esperava, mas acaba prejudicando. E realmente o garoto sai ali chorando, sai decepcionado, mas não tinha outra coisa que o Hilton pudesse fazer, a não ser dar o cartão vermelho, que ele já tinha amarelo. Muito bem, pega fogo Novelli Júnior. Agora são 10 contra 10. O Vasco não tem mais a vantagem numérica, ainda tem a vantagem no placar. O Ituano, se quiser subir para a primeira divisão, precisa virar a partida aqui no Novelli Júnior. E nesse momento, quem está subindo é o Vasco, Claudio. O ideal seria que o Ituano empatasse logo a partida, logo quando tomou o gol, né? Não conseguiu, virou o primeiro tempo, isso é bom para o Vasco, que vai com mais tranquilidade. Quer dizer, entre aspas, né? Porque o Ituano já chegou algumas vezes também preocupando. E agora, com a saída de um jogador, a expulsão do jogador do Vasco, a coisa pode ficar mais igual. Muito bem, tem mudança, hein? Vai sair o camisa de número 10, Nenê, para a entrada de Zé Gabriel, é isso, Luquinhas? Zé Gabriel em campo no lugar do Nenê, viu, ô Dudu? Zé Gabriel, camisa 23, está em campo no lugar do Nenê, camisa número 10. Vai reforçar o meio-campo aí o técnico Jorginho. Muito bem, olha só, derrubaram o apito do Wilton, Claudinei. É verdade, e o Nenê é isso mesmo, né? Ele não aguenta, ele já tinha corrido demais no primeiro tempo, né? Achei até que 14, 15 minutos do segundo tempo já aguentou demais. Futebol interior. Muito bem, então o Nenê tá saindo, o autor do gol de 1-0. E você vê na feição dos torcedores do Vasco, que o Vasco tá vencendo, mas os caras não estão nem um pouquinho tranquilos, meu. O pessoal tá roendo a unha, viu, Claudinei Corsi? O jogo é esse, o jogo é jogado, lambaria pescado. Então... já viu, né? Fique de olho você, ouvinte da Rádio Futebol Interior. Vai pegar fogo o estádio Novelli Júnior. Mais de 14 mil torcedores presentes. Jogo histórico, marcado na história da Série B. O vencedor desta partida está classificado para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 2023. Tem alteração no Ituano, hein, Lucas? Tem alteração no Ituano. Saiu camisa número meia dúzia, o Roberto, para a entrada do camisa número 16 no Ituano, viu, Dudu? Camisa número 16, Mário Sérgio. Mário Sérgio tá em campo no lugar do Roberto, camisa número meia dúzia, que foi embora. Muito bem, a alteração dos dois lados com a expulsão de Andrei Santos. O que é que a gente pode esperar do restante da partida, Claudinei? Agora é o seguinte, né? O jogador do Vasco que foi entrevistado na saída aí, o Nenê, ele saiu falando, né? Nós temos que dar vida agora no segundo tempo. Entendemos que o jogo é difícil, o jogo é complicado contra o Ituano jogando no Novelli Júnior, e agora os treinadores vão mexendo para buscar o quê? Evidentemente a marcação de gol, porque a marcação de um gol, se bem que a gente está com 15 minutos ainda, né? Tem muita coisa para acontecer, mas quem fizer 2-1 aí, sai numa vantagem tremenda, e o Vasco vai por atacado agora. Fique esperto aí, Lucas. Opa, beleza, vamos lá. Vamos começar com camisa 23, que é o Zé Vitor. O Zé Vitor. Não, Zé Gabriel é 23. O Zé Gabriel 23, então é a confirmação da outra substituição. O Zé Gabriel 23 vai entrar para a saída do Nenê. O Nenê tá saindo agora, né? O Nenê tá saindo agora para a entrada do Zé Gabriel. Vai entrar também, vai sair o Luiz Henrique, viu, Luquinhas? Vai sair. Tava sentindo muito ali na marca. E o Nenê até se questiona ali. Eu vou sair? Você mesmo, viu, Nenê? Não gostou não, hein? Não gostou não. Estranho, né? Porque... Saiu bravo, saiu tá bravo. Bravo ali. Saiu bravo, sai sorrindo, recebe ali o cumprimento da galera. Não o Jorginho, não. Rapaz. Ficou esquisita aí, viu? E entrou também o Fábio Gomes. Fábio Gomes, camisa 97. Então, o Zé Gabriel entrou no lugar do Luiz Henrique. Então, o Luiz Henrique saiu, o Zé Gabriel entrou. Entrou o Zé Vitor, 44, saiu o Nenê. Zé Vitor, 44, entrou o Nenê. E o Fábio Gomes, camisa 97, Fábio Gomes, no lugar
do Raniel. Raniel também saiu, viu, Dudu? Muito bem, vem contra-ataque fulminante agora do Vasco da Gama, vai tentar acionar o Gabriel Peck, ficou longa demais, Claudinei. Deixa eu dar mais uma repassada aqui então. No momento, Cruzeiro e Grêmio já estão com vaga garantida na Série A do ano que vem. Vasco e Bahia estão conseguindo as suas vagas, enquanto que lá na parte de baixo da tabela já estão na Série C Náutico, Operário e Brusque. O seu Náutico, hein, Dudu? Que situação. O CSA em 17º está fazendo companhia a esses três. Por enquanto, o Novo Horizontino, o Tigre de Novo Horizonte, está escapando. Muito bem, vem agora descendo então o Ituano com o Kaique. Aí o volantão vai invertendo a jogada lá para a esquerda com o Bernardo. Vem buscar, acabou de entrar aí o Mário Sérgio com a camisa de número 16. Vai tentar a jogada com o Lucas Siqueira, melhor para Lucas Figueiredo. Aí o camisa de número 3, Léo Matos, sai jogando bem com o Figueiredo. Marcação, pressão do Ituano, vai tentar o lançamento buscando o Fábio Gomes. Fica longo demais a bola, tranquilo Bernardo. Recomeça com o goleirão Jefferson Paulino. Vem buscar o Rafael Pereira. Aí o capitão do Ituano, 18 minutos jogados no segundo tempo, segue 1-0 pro Vasco. Gol marcado pelo Nenê, logo aos 5 minutos de jogo. De pênalti o Nenê converteu, mas já saiu o Nenê pra entrada do Zé Vitor. E o Nenê não saiu feliz não, hein? Ficou revoltado. Não saiu contente não, olha, Ituano. Ituano vem chegando, recebe Bremer, tem espaço para batida no meio de 3 jogadores, abre o jogo pela direita com Rai Ramos. Aí o lateral direito, camisa de número 2, levantamento para o meio da área, quem é que sobe, afasta Anderson Conceição, na sequência Fábio Gomes, sai bem agora, recupera a posse de bola o Ituano. Olha o Kaique, camisa de número 8, vai abrindo o jogo pela lateral direita com Rai Ramos, espaço para o cruzamento, vai levantar a bola para o meio da área, quem é que sobe, afasta a defesa do Vasco. É lateral para o Galo de Itu, já cobrado, Kaique vai levantar a bola para o meio da área, agora é só chuveirada, hein, Claudinei? E os caras parecem que não comeram feijão, né, cara? Sem força nos cruzamentos, escanteio, cruzamento, bota essa bola na marca do pênalti, né? Olha só, levantamento para o meio da área do Vasco, quem é que sobe de cabeça, afasta outra vez, na sequência, olha a sobra de bola, melhor para o jogador do Vasco da Gama, aí o Zé Gabriel, vai saindo agora, o time do Vasco recupera, Danilo Bosa vem em lançamento buscando o campo de ataque. Para ninguém a bola vai sair em lateral. Futebol interior. Aqui a gente torce por você. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Detalhe. No momento da expulsão aí do Andrei, mais 2 cartões vermelhos ao mesmo tempo. No jogo Vila Nova e Sport Recife, o Fabinho do Sport foi expulso. E no jogo CRB e Bahia, o Diego Ivo do CRB também foi expulso. 3 expulsões ao mesmo tempo. Olha o Vasco. Muito bem, vem descendo agora o Vasco pro campo de ataque. É o camisa de número 44. Olha aí o Zé... o Zé Vitor agora, hein, Claudinei? O que eu vou dizer lá em casa, né? Complicado. Eu vou dizer o seguinte, que o Fagner Moreira tá revoltado aqui no Facebook, viu? Ele falou assim que a arbitragem ia roubar mais uma pro Vasco. Hoje isso já sabíamos. A arbitragem já roubou a Série B inteira para colocar o Vasco onde está. Só não sabia que ia ser com 30 segundos de jogo. No lance do pênalti foi falta no goleiro do Ituano. Atropelou o goleiro. É a opinião aqui do Fagner Moreira. Muito bem, a galera vai opinando aí no chat. Na sequência, tem falta a favor do Vasco da Gama, marcada pelo Wilton Pereira Sampaio. Você que está acompanhando, participe do sorteio da camisa do Vasco, hein? E aí, Luquinha? Dudu Toletino, pra galera que está nos acompanhando, olha aí, ó. Camisa do Vasco, patrocínio aqui do Bazar do Boleiro, nosso e-commerce de camisas de futebol, pra você que está aí no Facebook e também no YouTube. Tem mais um hashtag aqui, viu? Manda a hashtag. O hashtag do Jurandir Cavalcante. O Jurandir Cavalcante, que também participando. Para participar é isso aí, deixa a hashtag Futebol Interior, tanto no Facebook como no YouTube, para você concorrer a uma linda camisa do Vasco, modelo 2022-2023, que está aqui conosco. O vencedor vem até aqui os canais Futebol Interior para poder retirar a camisa, viu, Pergunta. Claudinei Costa? Pois não. Com esse elenco aí que o Vasco está na Série B, subindo, dá para aguentar a Série A, Lucas? Não, mas de jeito nenhum. É isso. Aliás, é aquela história, se subiu dessa forma na Série B, imagina aguentar a Série A no que vem. Mas a 777 Partners, que é dona de 70% da SAF do Vasco, 777 Partners. Ô, louco, hein? Que isso, hein? Já prometeu que vai mais investir pesado. Já não bastava um, agora tem 2. Vem descendo o Ituano agora pro campo de ataque pela ponta direita. Rai Ramos vai tentar o cruzamento.
explode na defesa do Vasco da Gama e completa na sequência Rafael Pereira. É lateral pro Vasco, Claudinei. Lateral pro Vasco, e o jogo, à medida que o tempo vai correndo, né, pro Vasco, demora a passar, né, e pro Ituano passa rapidinho. 22 minutos do segundo tempo, ó, torcedor Raiz ali, hein? Tanto de um lado como de outro. Com radinho de pilha. O torcedor tá apavorado, entendeu? Nenhum dos dois pode comemorar ainda. Você vê que a torcida poderia estar vibrando um pouco mais, mas tá devendo o torcedor. Tem que fazer uma festa maior e empurrar os times, né? Muito bem, portanto, tem mudança no Ituano, hein? Saiu camisa de número 9, o Ailon, para a entrada do 22, e entrou também o camisa Vinícius 18. Jaú. Entrou o Vinícius Jaú no Ituano e entrou também saiu o Caio, camisa número... Não. Entrou o Caio, camisa número 18. Quem foi que saiu, Luquinha? Pegou aí? Não peguei ainda, vou confirmar daqui a pouquinho pra você, viu, Dudu? Mas só confirmando que o Jean Caio, camisa 18, tá no jogo, entrou no lugar do Kaique. Camisa número 8. O Jean Caio, camisa número 18, Dudu, que é jogador mais ofensivo aí, jogador da equipe do Ituano. Muito bem, 2 alterações, portanto, no Ituano, entrada do Caio no lugar do Kaique, entrada do Vinícius Jaú no lugar do Ailon. São as 2 alterações do treinador Carlos Pimentel, Claudinei. E no momento é isso, né? Tem que buscar o gol, porque pro Ituano, principalmente, perdendo por 1-0, tem que empatar a partida, que já é uma dificuldade, para depois tentar virar. Então tem que partir para ataque realmente, não tem outra saída. Olha só, o time do Ituano, levantamento buscando a ponta esquerda do campo de ataque, melhor para Lucas Figueiredo. Na sequência de bola, volta para Lucas Siqueira. Recolhe a partida com Mário Sérgio. Esse é Bernardo. Aí o zagueirão canhotinho, camisa de número 4, inverte a jogada pela lateral direita com Caio. Acabou de entrar. Aí o camisa 18, mais à frente Vinícius Jaú. Mais uma vez com Caio. Levanta a cabeça, procura opção. O time do Vasco tá fechado. Aí o Vinícius Jaú vai cortando para dentro, costurando o pé canhoto na bola. Vai bater pro gol, daí explode no Yuri. Volta a posse de bola pro Ituano. Jogo fica nervoso, vamos chegando aos 24 minutos do segundo tempo, segue 1-0 pro Vasco. Olha o Bernardo, abrindo o jogo pela esquerda, mais uma vez levantamento pro meio da área, quem é que sobe de cabeça? O Gabriel Parro, subiu mal, encaixa com ela, fica tranquila. O goleiro Thiago Rodrigues, Tem gol. A informação. Tem gol, Paulinho foi pra rede lá no estado Germano Krieger, Novo Horizontino 3, Operário 0. O Novo Horizontino vai fazendo a sua parte, né? Mas de olho no jogo do CSA. Muito bem, a parte do Novo Horizontino está sendo feita. O Tigre do Vale, então, batendo o fantasma. Diga, Claudinei. É o seguinte, viu? Você está sendo ouvido neste momento na Austrália, nos Estados Unidos e também na Bélgica e no Reino Unido. Olha só, é o mundo inteiro de olho no Novelli Júnior. Tá valendo vaga na primeira divisão, Claudinei. Não é qualquer jogo, não. É jogo grande, é jogo de Ituano e Vasco. O Vasco, às vezes, acho que assusta um pouco quando olha pra frente e vê essa camisa aí preta e vermelha do Ituano. Fica um pouco preocupado, né? E olha só a chegada do Ituano, levantamento, a bola atravessa a área do Vasco. Protege bem tranquilamente ali o Léo Matos. Fica com a sobra Futebol Interior. Aqui a gente veste a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável. Jogue com moderação. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Pois é, a gente vê no semblante das 2 torcidas, não tem ninguém tranquilo não, né? Neste momento, na marca dos 25 minutos de jogo do segundo tempo, tá todo mundo nervoso, tudo pode acontecer no Novelli. São 10 contra 10, Claudinei. São 10 contra 10, metade praticamente desse segundo tempo, né? Tudo é possível de acontecer, tudo é passível. Se bem que o jogo caiu um pouquinho tecnicamente, viu? Já não tá mais aquela pegada que estava no comecinho do segundo tempo, né? Aquelas defesas do Jefferson Paulino, também do Thiago, a chegada, o gol perdido pelo Ituano. Deu uma arrefecida aí, a rapaziada tem que se ligar. Só uma coisinha, vale vaga na Série A. Muito bem, portanto, 26 minutos jogados no segundo tempo, vai descendo o Caio, invade o campo de ataque agora o Ituano, esse é Rai Ramos, aí o camisa de número 2, lateral direito, recebe no grande círculo, o camisa de número 10, Lucas Siqueira, abrindo o jogo pela esquerda com Bernardo, aí o zagueirão, o Ituano todo no campo de ataque, o Vasco todo no campo de defesa, o jogo é nervoso, o jogo é tenso,
Tá valendo vaga na Série A. Recebe Vinícius Jaú, cortou bonito, camisa 22, abrindo pela direita, tem espaço agora para cruzar. O Raí Ramos, aí o lateral, o balãozinho foi muito forte. A bola atravessa a área do Vasco, mas ela vai sobrar com o Bernardo. Melhor para ele. Olha aí, tem espaço para levantar. Mais um levantamento do Lucas Siqueira pro meio da área. Quem é que sobe de cabeça? Afasta a zaga do Vasco com Danilo Bosa. Na sequência fica com Gabriel Peck. Esse é Fábio Gomes. Entrou no lugar do Raniel. Aí o grandalhão, centroavante do Vasco. Vai puxando o contra-ataque. Abre o jogo pela esquerda. Gabriel Peck. Na marcação dele vem o Raí Ramos. Olha o Peck, vai tentar a caneta. Melhor pro lateral do Ituano, fica com a sobra, protege a bola, vai saindo, é lateral a favor do Ituano. Tem briga, hein, Claudinei? Tem briga, já vai subir um amarelo lá pro Peck. O Peck foi infantil agora, ele quis segurar. Essa Peck aí levou amarela, hein? A Peck foi amarelada. E o seguinte, tem audiência também, sabe onde, Edu? Onde, Claudinei? Lá em Recife, no Pernambuco. Olha aí. Será que é a família? Só pode ser. Será? Um grande abraço para quem estiver me acompanhando da Grande Recife. Quem é que tá acompanhando a família lá em Recife? Não é Recife, é Recife. É Recife. Recife. O povo diz Recife. Quem é que tá te acompanhando a família lá? Fala os nomes aí. É capaz de ser minha avó, Dona Maria. Manda um beijo pra ela. Dona Maria, um beijo pra senhora, Dona Maria. Grande torcedor do Náutico. Tá sofrendo, né, Dudu? Sofreu demais. Mas já tá acostumada já, né? A essa altura do campeonato já viu muita... Vamos mudar de assunto, né? Já veio o Ituano descendo agora. Vinícius Jaú abrindo a bola com o Caio. Aí o volantão vai arriscar daí. Subiu demais. Subiu demais a finalização do Caio na marca dos 28 minutos. Vem alteração no Vasco, hein, Claudinei? Hein, Luquinhas? É o Marlon Gomes ali se preparando para entrar. Vamos ver quem é que vai sair. Tô vendo Yuri Lara e também o Gabriel Peck ali sentindo. A essa altura ali o pessoal já vai ganhando aquele tempo, né? Vai fazendo aquela cera. E o Marlon Gomes também vem dessa nova geração da equipe vascaína. Convocado para o Brasil Sub-20, Exatamente. Aliás, esse time do Vasco tem o Andrei Santos, o próprio Peck, né? Marlon Gomes são alguns nomes interessantes desse time do Vasco. E provavelmente, pelo jeito que tá saindo o Peck aí, deve entrar no lugar. É isso mesmo, confirmando a substituição, a entrada do Marlon Gomes no lugar do lesionado Gabriel Peck, viu, Dudu? Já tinha acabado de tomar o cartão, né, Claudinei? O Jorginho não é bobo nem nada, né? Já tira o jogador, né? Ele já estava meio nervoso ali também. Vai que perde mais um jogador, aí a coisa fica mais complicada ainda. Então, meu filho, tá bom, já deu o que tinha que dar. Jogou o que tinha que jogar, né? Jogou o que tinha que jogar, essa Peck aí já tá vencida, pode sair fora. Muito bem, portanto, sai Gabriel Peck com a camisa de número 11. Entra 25, Marlon Gomes, ele que é ao lado de Andrei Santos, vai defender a seleção brasileira Sub-20, comandada por André Jardini. Na verdade, por Ramon Menezes, perdão, aí a correção. André Jardini comandou na Olimpíada, né? Exatamente, 2020. exatamente. Agora é o Ramon Menezes, ex-Vasco. jogador do Vasco. Exatamente. Tá de olho na garotada da nova geração. Tem alteração no Ituano também, hein? Tem mais uma alteração na equipe do Ituano. Tá saindo o zagueiro Bernardo. O zagueiro Bernardo Chapo, entrando camisa número 20 aí da equipe Gerson do Magrão. Ituano. O Gerson Magrão é o jogador de meio campo. Jogador de meio campo, é meio ofensivo, inclusive... pensador, né? É pensador. Inclusive, quando tava o Mazola Júnior na equipe do Ituano, ele era o cérebro pensante da equipe do Ituano. E tá no lugar aí do Bernardo Chapo. Vem pra cima a equipe do Galo de Itu. Muito bem. E aí, Claudinei? É verdade. Teve uma saída agora do goleiro Thiago ali, que quase que entregou a bola para o atacante do Ituano. Tem gol na rodada? Tem gol na rodada, é gol do Palmeiras. O Palmeiras empata o jogo lá em Cuiabá. Palmeiras 1, Cuiabá também 1. Deixa eu ver como é que fica agora aqui a queda. Já te falo, Edu. Daqui a pouco o Claudinei atualiza a tabela do Brasileirão Série A. Aqui no Novelli Júnior, vamos alcançando a marca dos 30 minutos do segundo tempo. Segue Vasco 1, Ituano 0. Gol marcado aos 5 minutos de pênalti pelo Nenê, que já saiu. Já ficou revoltado com o Jorginho, que foi substituído. Mas ele foi o autor do gol de 1-0. Nesse momento o Vasco então conquistando a vaga para a primeira divisão. Mas o Ituano não se rende. Vai buscando a virada histórica no Novelli. O torcedor empurra. Mais de 14 mil torcedores do Galo Rubro-Negro de Itu. Recebe no grande círculo Gerson Magrão, acabou de entrar pé canhoto na bola, vem lançamento buscando a ponta direita com o Raí Ramos. Aí o lateral, chega na linha de fundo, vem levantamento pro meio da área, ficou forte demais, olha o Bremer, dominou legal. Aí o camisa 19 achando o Vinícius Jaú, pé canhoto na bola, vai bater pro gol, ela passa à direita do gol de Thiago Rodrigues. O Vinícius Jaú dominou pra perna canhota, ajeitou, bateu chapada, ela passa à direita do goleiro Claudinei Corsi. É um belo lance da equipe do Ituano, né? Não levou sorte, a bola foi bem batida, passou ali pela zaga do Ituano, que é melhor o Ituano tentar esse tipo de jogada, que a bola alçadas dentro da área só tá dando o jogador do Vasco, né? Agora, nesse tipo de jogada aí o Ituano se dá melhor, então tem que tentar mais aí. E com esse empate do Palmeiras, o Cuiabá ainda continua fora
da zona de rebaixamento. Continuam caindo no momento o Atlético Goianiense, Ceará, Avaí e Juventude. O Cuiabá, por enquanto, fica de fora. Muito bem, Juventude e Avaí já confirmados, rebaixados. O Juventude já há algum tempo, o Avaí com empate contra o Santos na última partida também foi confirmado o rebaixamento para a segunda divisão em 2023. Olha aí, o time do Vasco vai agora tentando pressionar com Yuri Lara, derrubado o Rafael Pereira, é vantagem a favor do Ituano. Raí Ramos inverte a jogada lá para a lateral esquerda, vai avançando o Galo de Itu com Lucas Siqueira, camisa de número 10, recebe Caio no grande círculo, aí o volante Caio, abrindo o jogo pela direita com Gabriel Barros, camisa de número 11, recolhe mais uma vez a bola com Caio, inverte a jogada lá para a esquerda, mais uma vez o camisa de número 10, Lucas Siqueira, vai trocando passes o time do Ituano buscando a jogada de ataque, abre mais uma vez pela direita com Raí Ramos, na marcação dele tem Marlon Gomes, olha aí o Brenner, camisa 19, boa bola na linha de fundo buscando o Vinícius Jaú, aí o camisa 22, ele é canhoto, corta pra dentro, levantamento pro meio da área, que sobe de cabeça pra fora! Que perigo a jogada do Ituano, o Mário Sérgio cabeceou quase dentro da pequena área, Claudinei, e a bola foi pra fora. Mais um grande lance, né? Mais um gol perdido pela equipe do Ituano, e é aquilo que a gente vai falando. As oportunidades estão sendo criadas, agora tem que ser aproveitadas, né? O Ituano teve a chance agora de empatar a partida. Se cabeceia com mais direção, o jogador do Ituano estaria decretado o empate, mas segue Vasco 1-0. Muito bem, 33 minutos do segundo tempo, 0 para o Ituano, 1 para o Vasco Futebol Interior. Aqui a gente veste a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovos Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Muito bem, vai trocando passes agora o time do Ituano. Caio invadindo o campo de ataque, vai saindo agora do grande círculo, camisa 18, vai buscando o Vinícius Jaú. Na marcação dele tem ali o Danilo Bosa cortando tudo que vem pela frente. Gabriel Barros, aí o camisa 11, vai tentar o levantamento, se livra da marcação do Marlon Gomes. Melhor pro volante do Vasco, na sequência ele protege a bola, vai sair pela linha de fundo, consegue o escanteio, o time do Ituano, Claudinei. E essa troca de passes do Ituano, não adianta ficar trocando passe ali no meio campo, né? Tem que ser uma jogada mais para cima da defesa do Vasco, porque senão ficar trocando ali no meio campo, tudo bem, é bonito, é legal, mas não vai render nada para a equipe do Ituano. Escanteio agora para o Ituano, segue Vasco 1-0. Escanteio pro Galo de Itu. A torcida tá tensa, mas não desiste. Parte Gerson Magrão na bola, camisa 20. Quem é que sobe de cabeça? Afasta Figueiredo. Na sequência, a bola volta pro Ituano. Com ela, Caio. Aí o camisa 18 olhou pro meio da área, vai levantar. Quem é que sobe? Inverte a jogada, longa demais. Edu. Diga, Claudinei. Deixa eu mandar um abraço aqui pro João Paulo Rodrigues Alves. Ele diz aqui: alô pro Crateus, que conseguiu história. Pela primeira vez, vai jogar Série B cearense. Ajuda aí. Tá aí, João Paulo, tá dado seu recado. Crateus, do Ceará. Ele diz aqui se a gente já tem Pix. Por enquanto ainda não, João Paulo. Quem sabe ano que vem. Mas por enquanto ainda não. Mas um grande abraço. Muito obrigado pelo carinho da audiência, viu, João Paulo? Tá certo, tá mandado um abraço pro torcedor do... Como é que é? Crateus. Vai disputar a Série B do Campeonato Cearense. Que beleza, hein? Tá aí, então, a participação. Você que quer concorrer à camisa do Vasco da Gama. YouTube. Tá comendo mosca. Deixa a hashtag Futebol Interior e concorra à camisa do Vasco da Gama. Negócio de comer mosca? Se você tá comendo mosca, acorda pra vida, meu garoto. Acorda pra vida, põe a hashtag Futebol Interior e concorra à camisa do Lucas de Souza do Mandar Bazar um abraço do Goleiro. aqui pro meu amigo Gustavo Marques, ligado com Grande a gente Guga. aqui também, curtindo aqui Vasco e Ituano, ele que tá torcendo para o Vasco da Gama. Muito bem, 35 minutos jogados, restam 10 no tempo regulamentar, 0 para o Ituano, 1 para o Vasco. Última rodada da Super Série B. Com esse resultado, o Vascão está subindo para a Série A mais uma vez. Depois de 2 anos difíceis na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o Vasco vai voltando à elite do futebol nacional, mas o Ituano não se rende. Aí o camisa 18, o Caio tenta a jogada melhor para Figueiredo, vai cortar, manda para frente de qualquer maneira. Na sequência, disputa de cabeça, Lucas Siqueira, aí o camisa de número 10. Aí virou futebol, hein, Claudinei? Agora virou jogar de futebol, que não interessa nada para o Ituano, eu continuo dizendo, não adianta ficar tocando passe ali, fazendo bonitinho, que nem foca no meio campo, que não vai levar nada. O Ituano tem que ir para cima buscar esse empate e o mais rápido possível. Vem Gabriel Barros agora cortando para dentro, buscando a opção do passe, esse é Gerson Magrão, tem espaço para bater, daí Gerson Magrão!
Aí a bola foi parar lá na praça. A gente falou bem do Gerson Magrão, mas também não é tanto assim, né? É que nem o Edson Carioca. Não é tanto assim. Não é tanto assim, calma lá, né? Ô, Dudu, participação da galera no YouTube, o Paulo Marques, dizendo aqui, amigos, estou em casa, a garganta já era e o Bugrão fez a lição de casa. Abraços, amigos do FI. Eu estou torcendo aqui para o Ituano. E o Guga estava na torcida do Bugrão, flechada neles. E o Paulo Marques, você que viu a camisa do Vasco aqui, né? Patrocínio do Bazar do Boleiro, participa do sorteio. Bota a hashtag Futebol Interior nos comentários. Futebol Interior nos comentários, Paulo Marques, para concorrer à camisa do Vascão da Colina. Muito bem, chegando agora na marca dos 37 minutos do segundo tempo, final de partida. Só um milagre agora pro Ituano subir, hein, Claudinei? Tem gol. Em futebol tudo é possível, né? Se fizesse um gol agora, ia inflamar o time, né? Ia pra cima, de repente pode até conseguir a virada. Mas tá complicado, né? Porque caiu um pouquinho tecnicamente o jogo e o Ituano ainda se dá o luxo de perder gol, né? Pois é, jogo tenso, jogo nervoso no Novelli Júnior, talvez a maior partida da história do rubro-negro de Itu, mas o Ituano não se rende, apesar do placar adverso, o Vasco vai conquistando acesso, é lateral para o Vasco da Gama no campo de ataque, tem fica gol, na né? bronca, Leovinício de Jaú, tem gol. E tem gol na rodada, Lucas de Souza. O argentino Lucas Mugni vai pra rede e desempata a partida no Rei Pelé, CRB 1, Bahia 2. Muito bem, o Bahia vai vencendo. Bahia de Jorge Baiano, tá sempre acompanhando a gente aqui. Hoje está sofrendo, mas o Bahia vai subir, viu, Jorge? Tá aí o Bahia de Eduardo Barroca também voltando à primeira divisão. O Bahia que agora pertence ao Grupo City, né? Grupo City. Agora o Vasco mais um do conglomerado, né? E tem o nosso Crystal Palace lá também, é o mesmo dono do Botafogo, né? John Textor. E vai ter um amistoso. Vai ter um amistoso Crystal lá no... Palace e Botafogo. Olha o Ituano. Olha o Ituano chegando pela lateral direita com... Olha só o lateral do Ituano, camisa de número 12, levantamento pro meio da área, quem é que sobe de cabeça? Olha a sobra de bola, bateu pro gol, explode no Figueiredo. Na sequência, corta a zaga do Vasco. Tem gol. Recebe no meio campo o Rafael Pereira, abrindo o jogo com o Caio. Esse é Raí Ramos. Aí o camisa de número 2 vai levantar a bola pro meio da área. Não quer saber de nada, Ituano, vem levantamento, quem é que sobe? Gerson Magrão fica com a sobra, aí o camisa de número 20, 38, quase 39 jogados. Pé canhoto na bola, vai levantar, prefere o passe mais atrás, recuando. Olha a chegada do Lucas Siqueira, levantamento, quem é que sobe? De cabeça, Brenner! Subiu demais, saiu em tiro de meta, Claudinei. Mais uma vez a jogada do Ituano, que eu disse, essas jogadas por cima aí não estão dando muito certo. O Ituano tinha que entrar tocando ali pela frente da grande área. Quando tenta essas jogadas aí, que consegue fazer o torcedor, quando consegue chegar o jogador do Ituano, acaba mandando para fora. Quando não, a defesa do Vasco tira. Muito bem, 39 minutos. Tem gol, hein, Luquinha? Tem gol lá no Mineirão. É gol do CSA. O CSA faz o segundo gol. Lucas Barcelos foi pra rede. CSA 2, Cruzeiro 1. E com esse resultado, Claudinei Cora, você vai nos atualizando? Deixa eu estar atualizando aqui já. Já eu passo pra você. Muito tá acontecendo, bem. Tá caindo o Novo Horizontino agora, hein? Olha só a dança da tabela da Série B. Já temos Náutico Brusque e Operário rebaixados e com esse resultado o Novo Horizontino vai sendo o 17º. Até agora estava na frente, né? Mudou. Tava na frente. Vem alteração no Vasco, Lucas. Vem alteração no Vasco, Yuri Lara vai pra casa, vai saindo machucado, entrando o Eric, camisa número 77, mais uma cria da base do Vasco, e Yuri Lara vai embora. Sentiu aí alguma coisa e o Eric, camisa 77, tá no jogo. Portanto, a última alteração do treinador Jorginho. Eric em campo, no lugar de Yuri Lara. Olha a disputa de cabeça, quem é que fica com a sobra? Caio. Recolhe a bola com Rafael Pereira. Esse é Lucas Siqueira, aí o camisa de número 10. Vem buscar o jogo o Gerson Magrão. Vai invadindo agora o campo de ataque o time do Ituano. Olha o Galo de Itu, não se rende. 40 minutos e meio. Abre o jogo pela esquerda. Lucas Siqueira outra vez com Gerson Magrão. Time do Vasco todo no campo de defesa. Vem levantamento pro meio da área buscando o Raí Ramos. Afasta Eric. Vai brigar pela bola o Fábio Gomes. Melhor pro jogador do Ituano. Derrubado. Foi desequilibrado com o contato do jogador do Vasco. Tem falta marcada pelo Wilton Pereira Sampaio. Vem bola na área, Claudinei. Falta pro Ituano. Mais uma falta que vai ser levantada para dentro da grande área. Mas também ali, não sei não, hein? Não foi nada, hein? Ficou maluco na beira do campo ali o Jorginho. Não foi nada. E informando que realmente o Novo Horizontino volta para a 17ª colocação com 44 pontos contra 45 da equipe do CSA. Caindo no momento o Novo Horizontino. Já foram Brusque, Operário e Náutico.
Muito bem, mesmo batendo o Operário por 3-0 lá no Germano Krieger, o Novo Horizontino com os resultados. É duro depender dos outros, né? Pois é, no momento o Novo Horizontino está se despedindo da Série B, mas tudo pode acontecer, a rodada não acabou. Gerson Magrão na bola, pé canhoto, quem é que sobe de cabeça? Afasta Anderson Conceição pela linha de fundo, é escanteio pro Ituano. É aquilo que eu tô dizendo, né? As bolas levantadas aí, tá difícil do Ituano ganhar uma, né? O Vasco ganha todos. Segue vencendo 1-0, 41 minutos do segundo tempo. Escanteio já cobrado, pé direito na bola, quem é que sobe de cabeça, afasta outra vez, esse foi o 9º escanteio do Ituano. Briga pela bola o Caio, na sequência volta pro Marlon Gomes, ele no meio de 2, recupera a posse de bola, agora o time do Ituano tenta a tabela, recolhe a bola mais uma vez com o Gerson Magrão, trocando passes, olha o Caio, olha pro meio da área, vai levantar, quem é que sobe, vamos ver na disputa de cabeça, escorou pro meio, olha só, Thiago Rodrigues fica com ela, vibra com muita força, Jorginho na beira do campo, no levantamento do Caio pro meio da área, resvalou Rafael Pereira, na sequência fica com ela o Thiago Rodrigues, o goleiro mascarado, Claudinei Corsi. 42 minutos é para matar o torcedor do Ituano do coração, né? E o Jorginho vibrou muito com essa defesa do Thiago, né? Os goleiros aparecendo muito bem no jogo de hoje, tanto o Thiago quanto o Jefferson Paulino, hein? Muito bem, recebe no meio campo agora Gerson Magrão, abrindo o jogo pela esquerda com Lucas Siqueira, vai avançando o meia do Ituano, camisa de número 10, abrindo o jogo pela lateral esquerda, tem espaço para cruzar o Mário Sérgio, vamos ver quem sobe de cabeça, briga por ela, afasta a zaga do Vasco, outra vez posse de bola pro Ituano, é só chuveirinho na área, o jogo tá nervoso, 43 minutos do segundo tempo, segue 1-0 pro Vasco, vai subindo o Lucas Siqueira, vem receber o lateral Mário Sérgio, olha o Mário Sérgio aí, vai tentar o passe em profundidade, levantamento pro meio da área, quem é que sobe de cabeça, dá um tapa nela, o goleiro Thiago Rodrigues volta pro Rai Ramos, esse é Caio, aí o camisa 18 outra vez no Rai Ramos, vem levantamento pro meio da área do Vasco, cruzamento rasteiro, passa por todo mundo, agora vem contra-ataque vascaíno com a bola, tem Eric, aí o camisa 77, na verdade era o Zé Gabriel abrindo o jogo pelo Figueiredo, vem Figueiredo aí, o Vasco não tem pressa, recolhe a bola, derrubado, cavou bem a falta a favor do Vasco no campo de defesa. Wilton Pereira Sampaio marcando ali o árbitro goiano. 43 minutos e meio, resta 1 minuto e meio de tempo regulamentar fora os acréscimos, Claudinei. É verdade, vamos ver quanto é que ele vai dar de acréscimo. Acho que não vai passar muito de 50 não, viu? Deve, pelas substituições, no máximo 50, né? Acredito eu. Talvez até um pouco menos. Mas tá aí, torcedor do Vasco fazendo a festa. Essa viagem de volta pro Rio de Janeiro, eu vou contar uma coisa, hein? 44 minutos do segundo tempo, canta bonito, canta alto no Novelli Júnior, o torcedor vascaíno, celebrando o seu retorno na primeira divisão do futebol brasileiro. Olha o torcedor emocionado, chorando, o Vascão tá voltando à Série A, mas ainda tem jogo. O Jorginho tá maluco na beira do campo, tá instruindo o seu time. Tá bem levantamento do time do Vasco agora, subiu bandeira para ele, impedimento marcado do Fábio Gomes. Entramos no último minuto. Último minuto, diga, Lucas. Ô, Dudu, o João Paulo Rodrigues Alves mandando aqui, primeira divisão, tô aqui, na Praia de Iracema, em Fortaleza. Aqui é Vasco, é a galera participando no Facebook, Dudu. Tá bem ele, hein? Tá bom. E torcedores do Vasco tem muitos no Nordeste, né? Mesmo lá para os lados de Belém, também do Pará. Maranhão é muito forte. Olha o Ituano chegando, o Ituano não se rende, vem com a bola. O Mário Sérgio explode na marcação do Vasco. Com a bola Zé Gabriel. Vai sem pressa subindo o time do Vasco da Gama, puxando agora o contra-ataque. Vamos nos aproximando dos 45. Zé Gabriel sai no meio de 3 jogadores. Larga a bola bem com o Fábio Gomes. Protege bem o centroavante do Vasco. Ainda com a bola o Vasco da Gama, abrindo o jogo pela esquerda do campo com o 7-7, Eric, inverte lá, jogada para o lado direito, recebe Léo Matos, o Ituano não se rende, jogadores nitidamente cansados. É jogo decisivo valendo vaga na Série A do Campeonato Brasileiro. Léo Matos bem demais, foi experiente agora. Marlon Gomes, o Vasco coloca o Ituano na roda. O torcedor faz a festa. O semblante do rubro-negro já é de desânimo. O Vasco vai conquistando 7 minutos de acréscimo, hein, Claudinei? Vamos até os 52. Passou dos 50, né, do que eu esperava aqui. Tem mais 7 minutos aí. A equipe do Ituano, olha o Vasco. Olha o Vasco chegando, tá na cara do gol, matou no peito, Fábio Gomes. Que isso, Fábio Gomes. Apanhou da bola agora, Claudinei. Jesus. Que coisa incrível, hein? Teve a oportunidade de matar o jogo. Vai infartar. É pra deixar o Casimiro, hein? Pra deixar o Casimiro doido. O Casé nesse momento... Quase infartou, vai descendo agora o time do Ituano com a bola, Vinícius Jaú, pela intermediária direita de ataque, joga a bola com Rai Ramos, recolhe mais atrás com ela o Caio.
Inverte a jogada lá para a ponta esquerda com Gerson Magrão. Aí o camisa de número 20, 46 jogados, vai tentar o levantamento. Não dá certo a jogada do Ituano. Corta de qualquer maneira. Zé Gabriel manda a bola, sai pela linha lateral. Lateral para o Ituano não se rende. Olha o torcedor do Vasco rezando, pedindo a Deus que esse jogo acabe. Segue 1-0. O Ituano para subir precisa da virada. O empate não basta para o Galo de Itu. Olha só, jogada pela linha de fundo, levantamento para o meio da área. Sai direto pela linha de fundo. É tiro de meta. Tá marcando escanteio, hein? Escanteio pro Galo de Itu. Tem gol na rodada. É gol do Cruzeiro, empata a Raposa lá no Mineirão. Empatado o jogo do Cruzeiro, portanto, olha só o Gerson Magrão, levantamento pro meio da área. Não pegou força o suficiente, mas a bola volta para ele. Pé canhoto na bola, levantamento, explode na marcação de Figueiredo. É novo escanteio pro Ituano. O Figueiredo chama a torcida do Vasco faz a festa, faz a bagunça no Novelli. Tem novo escanteio para cobrar o Gerson Magrão. Aí o camisa de número 20 na marca dos 47 minutos. Autorizado, pé canhoto na bola, a bola é boa. Quem é que sobe de cabeça? Afasta Zé Gabriel. Lateral pro time do Vasco pela lateral direita do campo. 1-0 pro Vasco, tá fazendo a festa bonita o torcedor, olha o Rai Ramos, levantamento no segundo pau, quem é que sobe, vai escorar, afasta ali a marcação de Danilo Bosa, na sequência completa o Marlon Gomes, tá pegando, o que tá pegando o Wilton Pereira Sampaio ali? Deu falta, ele deu um empurrão ali da defesa do ataque, na verdade, do Ituano, falta de ataque, jogo parado, 47,5, Dudu, no placar da emoção dos canais Futebol Interior, 1 para o Vasco, 0 para o Ituano. Muito bem, para desespero do torcedor. Fala, Claudinei. Com esse empate do Cruzeiro, quem volta agora está em 17º, a equipe do CSA. 43 pontos, 44 para o Novo Horizontino, está caindo a equipe do CSA. Vai ser com emoção, você acompanha só aqui na rádio Futebol Interior. Claudinei Corsi vai te informando quem sobe e quem cai no Campeonato Brasileiro. Nesse momento, ao lado de Náutico Brusque e Operário, o CSA vai entrando na zona do rebaixamento com o gol de empate do Cruzeiro lá no Mineirão. Autorizada a cobrança da falta, vem balão pra frente, bola pro campo de ataque do Vasco, briga por ela Fábio Gomes na sequência. Quem é que fica com a sobra? Sai pela linha de fundo. Torcida do Ituano deixando Novelli, hein, Claudinei? O torcedor já vai embora, né? Faltando aí agora mais 49, temos mais 3 minutos aí. Fica difícil pro Ituano, né? Fica difícil, mesmo que chegar o empate aí agora, pra virar o jogo. Vamos lá. Novo gol na rodada. É gol da Raposa, vira o jogo lá no Mineirão, Cruzeiro 3-2. Olha a chegada do Ituano, bateu Gabriel Barros, isolou! Dentro da grande área, o jogador Gabriel Barros isolou, teve oportunidade de pé canhoto, mas já estava impedido. Como é que pode, ô Claudinei? E agora fala mais alto o nervosismo do jogador, né, o Edu? O cara se vê na cara do gol ali, tentando fazer, pelo menos empatar a partida, mas acaba que o nervosismo fala mais alto, aí o cara isola, mas já estava impedido também, se faz o gol ia parar tudo. E a nação Cruz Maltina comemorando o acesso à primeira divisão do futebol brasileiro. Vasco tá voltando a elite, encerrado no Rei Pelé. Vitória do Bahia por 2-1, Bahia também conquista o acesso à Série A. Vai descendo o time do Ituano, 49 minutos e meio, o Ituano não se rende, vem Mário Sérgio. Aí o camisa 16 também encerrado no Germano Krieger. 3 para o Novo Horizontino, 0 para o Operário. Olha só a chegada do Ituano, Brenner abrindo o jogo com o Rai Ramos, aí o camisa 2 vem totalzinho pro meio da área, afasta Figueiredo, na sequência da jogada, olha o Lucas Siqueira, vai tentar de primeira, explode na marcação de Zé Gabriel, inverte a jogada pra lateral direita mais uma vez, vai chegar o Rai Ramos, se joga na bola, mas não consegue evitar, tem gol, Lucas. Tem gol no campeonato, só a confirmação, né, o gol do Luvanor, Luvanor vira o jogo pro Cruzeiro lá no Mineirão, Cruzeiro 3, CSA 2. Agora complicou pro CSA, e acabou, hein? Acabou o CRB e Bahia 2-1 no CRB, o CRB com 2 jogadores expulsos, terminou também o Operário Novo Horizontino 3-0, ainda estão jogando Cruzeiro e CSA, Cruzeiro vai vencendo 3-2, e esse jogo do Vasco contra a equipe do Ituano 1-0 Vasco. Muito bem, com esse resultado, portanto, CSA rebaixado. Ainda a bola rolando para Vila Nova e Sport Recife. Muito bem, 50 minutos e 30 segundos. Vamos nos aproximando do final da partida no Novelli. Olha o Lucas Siqueira, vai avançando pela região do meio campo. Abre o jogo com Gerson Magrão. Aí o camisa de número 20 vem levantamento por meio da área. Vamos ver quem sobe de cabeça. Mata bem no peito o Rai Ramos. Aí o lateral direito do Ituano.
vai cortando pra dentro, volta com o Caio, olha pro meio da área o Caio, prefere o passe mais atrás, a bola abrindo com o Lucas Siqueira, vai tentar o levantamento, afasta e comemora Danilo Bosa, na sequência disputa de cabeça melhor pro Eric, volta pra Gabriel Barros, recolhe o jogo com o Lucas Siqueira, entramos no minuto final do Novelli Júnior, olha o Brenner, vai tentar o passe fiado, a bola é boa pro Gabriel Barros, invadiu a área, bateu cruzado, Thiago Rodrigues, encaixa o goleirão do Vasco, talvez o nome da partida, o Thiago Rodrigues, Claudinei. Sem dúvida nenhuma, um dos grandes nomes, né? Ele, o principal jogador aí pelas defesas que fez. Realmente o Vasco, a duras penas, né? A duras penas o Vasco consegue a sua volta aí para a Série A. O que importa é o resultado de 1-0 e a ascensão. Daqui para frente que vai acontecer é outra história, né? Mas o Vasco está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Vai acabar em alguns segundos pro final da partida. Os jogadores do Vasco à beira do campo pulando a ponta, centro de campo. O Vasco da Gama está de volta à primeira divisão do futebol brasileiro. Sobe o hino. Gol marcado pelo Nenê na marca dos 5 minutos do primeiro tempo. Um pênalti. E aí a experiência falou mais alto. O Nenê converteu. Acaba no Novelli Júnior, os jogadores do Vasco emocionados, um ano de fato muito complicado para o Gigante da Colina, agora com a 777 Partners, vive a esperança de novos tempos no São Januário, o Vasco está de volta à primeira divisão do futebol brasileiro. Claudinei Corsi. De parabéns o Vasco, diz aí, Lucas. Na verdade só o João Paulo Rodrigues Alves, né, que estava lá em Iracema, ele quer que a gente dê um alô pro pai dele, passou até o WhatsApp do papai dele. A gente vai gravar um áudio aqui, a equipe dos canais Futebol Interior vai gravar um áudio pro seu papai, tá bom, ô João Paulo? Pode ficar tranquilo, papai dele que é vascaíno e tá curtindo aí a nossa transmissão, viu, Claudinei Corsi? Tudo acabado, hein? Encerrada a Série B do Campeonato Brasileiro. Tivemos aí a vitória do Guarani hoje em cima da Chapecoense, CRB 1, Bahia 2, Cruzeiro 3, CSA 2, Ituano 0, Vasco da Gama 1, Operário 0, Novo Horizontino 3, Vila Nova 0, Sport Recife também 0. Jogadores expulsos. O Sport Recife teve 3 jogadores expulsos, o Vasco teve 1, o Ituano teve 1, o CRB teve 2 e a Chapecoense aqui em Campinas teve 1 jogador expulso. Então, com isso, a gente pode dizer agora aqui, o Lucas de Souza, os 4 que sobem para a Série A e os 4 rebaixados para a Série C, Lucas. Após uma Série B de muitos altos e baixos. Uma super Série B. Uma super Série B. Vamos ouvir o Thiago Rodrigues. A gente plantou, chegamos aqui no Vasco no começo do ano, para nós. Para começar de novo uma reconstrução, tá? A gente chegou... desde a minha primeira entrevista, sempre comuniquei, sempre passei que nosso objetivo maior seria o acesso, cara. E quando você sabe quem você é, quando você sabe aquilo que você representa e aquilo que você significa para essa torcida gigante que é o Vasco, cara, não tem como dar errado. A gente sabia que teria um ano muito árduo e os caras só cobram de quem pode dar mais, né? Eu passei um ano aí muito bom, a gente foi eleito melhor goleiro do Campeonato Carioca, com grandes feras jogando aí, Fábio, Diego, Gatito. Metade do ano a gente foi eleito, quando virou retorno, o melhor goleiro também do primeiro turno da Série B. E continua assim. O time oscilou um pouquinho, que é um campeonato muito árduo, mas, cara, o que eu fiz aqui hoje foi a minha troca durante o ano. Eu pude dar minha parcela de contribuição. E eles sabem disso. Eles confiam porque eles sabem que realmente quando o bicho pega a gente está lá. E graças a Deus, esse grupo aqui que foi maravilhoso, nós conseguimos o acesso. Obrigado, parabéns, senhor. Valeu. Tá aí o goleiro, foi. Vamos lá, vamos em frente, o Lucas. Vamos lá, então os 4 grandes, os 4 considerados aí, os super grandes desse Campeonato Brasileiro da Série B. Cruzeiro primeiro, 78 pontos, um jogo emocionante lá no Mineirão, também venceu o CSA por 3-2. O Grêmio, vice-campeão da Série B, 65 pontos. Bahia, terceiro colocado, 62. E fechando esse G4, o último a conseguir o acesso à Série A do ano que vem, o Clube de Regatas Vasco da Gama, com 62 pontos, Claudinei Corsi. Legal, lá na parte embaixo, de baixo da tabela. CSA, 42 pontos, é o primeiro rebaixado. Brusque, 18º, 34 pontos. Operário de Ponta Grossa, 34 pontos. E o Clube Náutico Capibaribe, 30 pontos ganhos.
são os 4 rebaixados para a Série C do Campeonato Brasileiro de 2023, Claudinei. Tudo definido então na Série B do Campeonato Brasileiro, os 4 que subiram e os 4 que desceram. E a gente acompanhou tudo para você aqui. Antes da gente ir embora, Lucas de Souza, vou dar uma passadinha na Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol para saber como é que fica aí, né? Já terminou o jogo do Palmeiras. E como é que fica? De momento ainda temos mais 2 rodadas, é isso, né? Temos mais duas rodadas. Mas de momento, quem é que tá caindo aí? Porque Palmeiras já é campeão. Sim. As outras posições não interessam muito. Pouco vão mudar essas posições. Só para eles que ganham mais grana. Exatamente. Né? Mas como é que tá a zona de rebaixamento? Lá na zona da degola, vou ler aqui do Cuiabá, que é o 16º para baixo. Cuiabá, 16º, 38 pontos. O Atlético Goianiense tem 34. O Ceará também tem 34, é o 18º. O Avaí, rebaixado ontem após o empate contra o Santos, a ressacada 29. O Juventude, o rebaixado, 20º colocado, 21 pontos. Esses estarão na Série B do ano que vem. Então, quem está na Série B já, o Juventude? Juventude e Avaí estão garantidos. Já estão garantidos. Exatamente. Então, Ceará e Atlético Goianiense ainda podem escapar. Legal, tá aí então, são 8 horas mais 31 minutos. A gente vai encerrando aqui a nossa jornada esportiva de hoje, né? Essa segunda jornada esportiva, trazendo então a ascensão do Vasco para a Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. O Eduardo Tolentino transmitiu a partida aqui. Parabéns, Edu, pela estreia. Que você se desenvolva cada vez mais e mais aí. Se é isso que você quiser realmente, que você tenha muito sucesso. Obrigado pela transmissão. E na segunda a gente se encontra. Tem podcast essa semana, não? Essa semana não. Não, tá de folga. Estamos de folga. Legal, grande abraço, viu, Edu? Um prazer muito grande fazer parte dessa equipe, pessoal. Muito obrigado a todos pela recepção. E tá aí, parabéns ao Vasco. Conquistou acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Valeu, este Eduardo Tolentino, que transmitiu a partida aqui, fazendo a sua estreia nos canais Futebol Interior. Já tem o ganhador da camisa aí? Já tem o ganhador da camisa. Atenção, rufem os tambores, hein? Vamos lá, rufem então. Os tambores. É o Robert Cavalcante, leva pra casa a camisa do Vasco da Gama, camisa aí patrocinada pela Bazar do Boleiro. Robert Cavalcante está nos acompanhando. Pega aí o endereço, né, aqui dos canais de Futebol Interior, Rua das Camélias, número 235, né, Claudinei Costa? É melhor ele mandar Manda um oi, né? No WhatsApp, nesse WhatsApp que tá embaixo. 989-89-3526. E aí ele passa aqui para retirar a camisa. Perfeitamente. Essa linda camisa do Vasco, modelo 2022-2023, Claudinei. É isso aí. Lucas de Souza, muito obrigado pela participação nessa jornada também. Valeu, Claudinei. Valeu aí pela força, um grande abraço e até a próxima. Até terça-feira com a última hora do bug, viu, Claudinei Cortes? Isso aí. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um ótimo domingo. Fui! Legal, domingo chegando já à noite, né? Amanhã, segunda-feira, começando a semana. Que a gente tem aí todos muita paz e muita tranquilidade para tocar a vida em frente, né? Que seja feito o melhor, sempre Deus olhando por nós aí, cuidando de todos nós. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência, nesse trabalho especial da gente aqui com Ituano e Vasco da Gama. Lembrando que a coordenação de esportes aqui é de Carlos Corsato, a direção executiva do Elcio Paioli e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de todos, é Claudinei Corsi quem agradece o carinho da sua audiência e desejando a todos aí um ótimo final de noite de domingo e uma semana abençoada. Tchau, fui! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira